Bem-vindo todos ao Itaquicast, o podcast do Portal do Rio Grande. Eu sou o Taco Dias. Tudo bom, Toco? E aí, Marcelo, tudo bom, tchê? Tranquilo? Tudo tranquilo, cara. Vamos para mais um episódio. 21º. Desculpa. 21º episódio. Com um convidado dessa linha de jornalista. E é o segundo ou terceiro? Vamos considerar o Bruno como jornalista, né? É, dá pra considerar. Mais o Juliano Barbosa. E aí, Eduardo Silva, jornalista. Tudo bom, Eduardo? Tudo bom, Toco? Tudo bom, Taco? Primeiro, obrigado pelo convite, né, pela lembrança para poder participar aqui do podcast. E eu quero parabenizar vocês pela iniciativa, porque esses espaços de comunicação e de divulgação das boas iniciativas aqui de Itaqui sempre são muito bem-vindos, ainda mais no espaço digital. Então, parabéns para vocês, fico à disposição. Muito obrigado. Eu quero agradecer a nossa colaboradora Alessandra Empréstimos, né? Sim. Ali da Independência com a Castelo Branco 1022. Alessandra Empréstimos consignados, aposentados do INSS, do quartel. Pensionistas. Alessandra Empréstimos, nosso amigo Joab, que é nosso colaborador desde o início, Sim. né? Desde os primeiros episódios, né? Acho que foi o primeiro. Foi o primeiro, se eu não me engano, foi o primeiro mesmo. Colaborador, né? E o nosso amigo Veve, né, cara? Meu vizinho, meu amigo de infância, o Veve, cara. Mecatron Sonorizações, né, cara? Acho que a sede do Veve é ali ali, eu acho na Avenida do Samba, ali, né? Passando o posto Buffon. Exato. Quem vai na Dom Pedro à esquerda, né? Centro-bairro. Centro-bairro esquerda. É. Para eventos de festas, formaturas e aniversários, né? Sim. Mecatron Sonorizações do nosso amigo Veve, meu amigo de infância, o Veve, cara. São dois amigos nossos, o Veve e o Joab são nossos colaboradores, né? Um abraço para eles lá. E aí, Eduardo, nos conta a tua trajetória, cara. Da onde sai o Eduardo? Da onde vem o Eduardo? Do que se alimenta, né? Exato. Eu venho do bairro da Várzea, eu nasci na enchente de 83. Pô, quase literalmente. Mais ou menos aonde ali na Várzea? Ali... Eu não sei onde é que meus pais... Eu sempre morei no entorno ali do campo do 14 de julho. Me criei jogando bola ali. Tá. Hoje eu moro próximo ao Oswaldo Cruz, desde 99, e ali não pega enchente. Lá, na época, não pegou mora também. Na Rodrigues Lima? Na Tiradentes. Meia quadra para baixo do Engenho da Cerveja. Tá. E lá em 80... Eu nasci em 25 de julho de 83. Bem na enchente. Vou fazer 40 esse ano. A minha mãe trabalhava, era técnica de enfermagem do hospital, se aposentou no Hospital São Patrício. Vocês moravam perto do hospital? Sim. Eu tenho lembrança da infância de pegar a bicicletinha e me encontrar com ela e na saída do hospital. No caminho ali? Na subida. Na subida. Do campo do 14 ali. Na subida. E aí era chão aquilo ali, né? Bastante, era. Era chão. Né? Quando veio a enchente, né, a maior da história da cidade, o meu pai trabalhava na Camil Alimentos, provavelmente vigilante. Ele teve várias funções ali. Sim. E eles estavam desabrigados. A enchente, eu não sei onde é que eles moravam, mas a enchente pegou na casa deles. Sim. E na época a Camil, que é a história que me contou o meu pai, que não está mais vivo, e que a minha mãe conta também, que a Camil disponibilizou quartos ou uma casa, não sei bem, acomodações para os funcionários atingidos. Sim. Então eles moravam nessas acomodações, estavam desabrigados, e foi nesse período que eu nasci, na enchente de 83. Tu nasce bem Bem na enchente. E depois, algumas enchentes, tipo a de 97, por exemplo, eu morava no Beco do 14 ali, na Humberto de Grazia. A gente morou principalmente na Humberto de Grazia. O beco que tu fala do José ali. Beco do 14. Não sei. O José. A minha avó morava ali. José Rodrigues, eu acho que é. Pode ser. E a gente morou na Humberto de Grazia ali, numas 4 casas diferentes ali. Então tu te criou naquela redondeza? Com certeza. Até hoje eu sempre morei no bairro da Várzea. E da onde tu mora não é muito longe dali? Não. É perto. E meus familiares moram ainda ali. Então eu tive uma infância eu joguei bola no campo do 14, o tempo do Marcelino ali, do mestre. Sim. Toda a infância. Assim, eu divido a minha trajetória até os 16 anos, ou 15, que a minha vida era futebol, né? Então eu joguei na escolinha da Serita aqui, joguei no Mirim, em 92, por ali. 92, 93 joguei, com 9, 10 anos. Aí o Mirim era com 9... E o pré-mirim era com 10. Né? Pô, fui treinado pelo PC uma vez, num treino lá. Que honra, o treinador, sim. História pra contar. O treinador era o seu Mário Borges. Seu Mário Borges, uma lenda de Itaqui. Sim. O Mário é teu vizinho, né? Era o teu vizinho, né? Não, o seu Mário morava, acho que
subindo aqui, essa rua aqui, se não me engano. Eu era amigo do filho dele, do Banana. Isso, Banana. E Banana participava também. E a Sim. esposa do seu Mário também. E aí a gente treinava, e o treinamento era assim, era 1 hora de treino, 50 minutos era toque de bola e corrida. Sim. Quando faltava 10 minutos, ele pegava assim, agora, 2 goleiros. Monta 2 goleiros aí, 2 times e vou jogar. E largava a bola. Sim. E tudo gurizada, 9 Castelão? anos. No Castelão. Castelão. Tudo gurizada, 9 anos. Até que a gente se desse de conta, 9 minutos, já passou. Então, joguei ali dos 9 aos 10, eu fiz preliminar do jogo da Serita aqui. Entrei com o Choco em quadra, que era a coisa mais fantástica que tinha. Aquelas criancinhas que entravam em quadra com os jogadores, eu fui uma daquelas criancinhas. Tu tinha o quê? Não jogava nada. Nada. 8 anos por ali? 9, 10. O 10. Mirim era o pré-Mirim era até os 9, que era a camisa verde, e o Mirim era a partir dos 10, que era a camisa vermelha. Jogou nessa época aí, 2 pessoas hoje, assim, mais ou menos conhecidas. O Fernando, que é o atual DJ Fernandinho, jogava bem, era fixo. DJ Fernandinho. E o Edmilson, que hoje é mais conhecido como Ed Lanes. Músico, itaquense, mora em Porto Alegre. Sim. O Ed era que nem eu, não jogava nada, ficava só ali na... É que músico jogar bola e ser músico não tem como, né? O Fernando jogava bem. O cara ter 2 talentos não vai, sim. O guri do Deconto, o que é dentista, não jogava? O Guilherme? O Guilherme foi meu colega no Oswaldo Cruz. Eu fui aluno da professora Dulce, esposa do Jair. O Guilherme, eu não lembro se nessa escolinha ele jogou, mas ele na educação física a gente jogava. A gente era muito amigo, o Guilherme. Muita gente boa. Até hoje eu gosto de toda da família Deconto. Então eu jogava bola na escolinha da Serita aqui e no campo do 14. No campo do 14 era liberado, não tinha time. Ele se reunia, ficava... É aquela época da vida que tu joga bola até anoitecer. A mãe fica brava. A tua mãe fica gritando pra te voltar pra casa e tu não quer, e tu não enxerga a bola mais. Mas tu não para de jogar. Eu fui essa criança até uns 14 anos e futebol pra mim era a melhor coisa que tinha. Assim. Eu colecionava camisetas de time, eu sou gremista. Sim. Eu me lembro tudo correndo no parcão com camisa de time. Eu tinha quando eu comecei a correr com 18, eu ainda estava um pouco nessa fase. Eu corria com camisa de São Paulo. De São Paulo mesmo. De São Paulo já me falaram que... Eu tinha 3 camisetas do Grêmio. Tinha São Paulo, Santos. Do Brasil eu tinha 2. Eu tinha uma da Copa de 94, do Viola, que era 21. Aquela Copa, eu assisti todos os jogos, com 11 94. anos. Todos os jogos que o Brasil ganhou. E eu tinha a camiseta de 98 também, que é aquela que o Brasil perdeu. Porque era uma época que era bom ver futebol, a seleção, né? Foi campeão e vice depois. Tinha identificação. Isso. Então era isso, era jogar bola, jogar videogame, estudava no Oswaldo Cruz, que era perto ali, né? Fez todo o teu escolar Eu fiz exatamente até 99, que foi o ano que eu tive uma virada, que aí eu fui pro São Patrício. Aí eu fui pro São Patrício e eu terminei no Contador. Fiz o último ano, mas não fiz o técnico, fiz o normal. Mas a maior parte foi no Oswaldo Cruz, né? Até o primeiro ano do ensino médio. O colégio que identifica é o Oswaldo Cruz. Que fica na Sim, memória. que é o que fica assim. Não tenho nada assim a falar. Adoro o São Patrício, adoro o Contador, não existe mais, né? Sempre fui muito bem tratado em todos. Mas o Oswaldo Cruz, com certeza, até hoje, eu moro meia quadra ali, né? Quando tem aquela feira literária ali, eu vou assistir. Então, acabou que eu me identifiquei mais. Seu Enio, todo o tempo ali, né? Seu Enio. Professores. Vota no Oswaldo Cruz? Sim, voto no Oswaldo Cruz. É verdade. É verdade. E aí, com 16, eu saí, troquei de escola, fui para São Patrício. E foi bem nessa época que me deu uma virada. Porque até então, se me falasse de jornalismo, cultura e universidade, que hoje são as 3 coisas que eu mais gosto, eu não me interessava. Não queria saber. Não, até os 15 anos não queria nem saber. Era jornalismo pra ti? Não. Essas pessoas assim que falam que desde criança queriam ser jornalistas, eu admiro muito, porque eu não. Sim. Talvez eu queria jogar bola, acho, quando criança. A mesma coisa do Juliano, né? Ele falou que nunca pensou, que ele fez meio... Nunca tinha imaginado. Quando eu fui fazer, aí eu queria fazer. Mas sim. até essa época aí não. Aí a minha primeira virada foi com 16, em 99, por 2 motivos. No Oswaldo Cruz, porque eu tinha uma professora que chamava Fátima Berro, de literatura, que ela passou um texto passou aquela música Inútil, do Traje a Rigor. Sim. Inútil. E todos inúteis. Essa aí. Que ele canta errado, a gente somos, né? E eu vi aquela música ali e eu achava antes da aula dela, eu achava uma besteira. Eu achava que o traje era tipo os Mamonas Assassinos, assim, é uma bobajada aqui. Na verdade, os Mamonas também não são bobajadas. Mas eu achava que besteira isso, a gente somos, fala errado e grava um disco. Aí nessa aula ela passou a letra da música e explicou que aquilo ali era uma licença poética, que tipo ele sabe que tá errado, mas ele grava porque faz parte da crítica.
Depois eu fui saber que aquela música foi usada nas Diretas Já. Não, então é uma baita numa música. E o Traje tem umas músicas ótimas. Então ali já me deu uma guinada e falei assim, peraí, então quer dizer que numa música tem muito mais do que parece. Não é literal. E a cultura é muito sobre isso. Sim. É sobre atribuir sentidos a práticas e objetos. Sentidos abstratos, sentidos... A cultura ela é intangível, né? E eu até os 15, obviamente, não sabia, achava que era literal. Essa foi a primeira guinada para eu entrar na cultura. Eu fui aluno também da professora Fátima. Ah, era ótima. Ela era ótima. E depois, aí eu fui para o São Patrício e aí tinha uma turma ali com uma galera que gostava de rock. Até então eu não tinha ouvido rock, até os 16. Sim. Tinha uma galera que escutava rock, um era o Guto, da Babycore. Babycore no auge. Aí fui assistir os shows no Arts Bar, assisti a Babycore, Thiago. Do Thiago? Thiago, Guto, Chupadedo, Moisés, Messias. E ali deu uma guinada que eu comecei... Já tinha visto um pouco da música ali do Traje, que tipo, tem coisa diferente aqui, né? Então a coisa é séria. Parece brincadeira, mas não é. Sim. E aí tinha a Rádio Atlântida, que transmitia com a Pitangueira, que entrava em rede, né? Vocês vão lembrar. Comecei a escutava o Pijama Show, escutava outros programas, e aquilo foi... O Pijama Show era apresentado pelo Everton Cunha, pelo Mr. P. Ele veio em 99 aqui? Veio. Aqui, onde a gente tá, se não me engano. É? E aí... Sim. E aí aquilo abriu a minha cabeça. É bem a ideia de abrir o pensamento. E aí eu comecei a entrar na área da cultura, me interessar por cultura. Dali a pouco eu montei uma banda, comecei a pesquisar na internet sobre bandas, enfim, até ir nada de jornalismo. Tu montou uma banda? Montei uma banda. Tocava algum instrumento? Não. Eu gostava de escrever, eu fazia as músicas. Era vocal. Gostava de escrever, que no final é o que eu gosto de fazer, eu faço até hoje, né? Hoje meu trabalho é só escrever, basicamente. E fazia as letras das músicas, reunia alguns amigos que também não sabiam tocar. Eu tentei aprender baixo e violão, mas não rolou. Porque machucava o dedo e eu queria escrever, né? Então não dava para fazer o dedo. Arrumei uns amigos, montamos a banda, ensaiar em 2001, 2002, eu acho. Em 2003... a gente ficou uns 2 anos ensaiando, porque ninguém sabia tocar. Um sabia mais ou menos violão. E aí fizemos as primeiras apresentações lá por 2005. Aí nessa época que eu mais ou menos comecei a me interessar por jornalismo. Voltando um pouco ali, eu comecei a escutar rádio, mas sem saber que eu iria trabalhar, ali por 96, 97, graças ao meu pai. Né? Meu pai ligava o rádio para ouvir jogo do Grêmio. Sim. E ali que eu aprendi a ouvir jogo de futebol pelo rádio, que é o que eu faço até hoje. E eu comecei, em 97, eu ouvi pela primeira vez o Sala de Redação, da Rádio Gaúcha. Que até hoje é o modelo de programa que eu mais gosto, assim, de mesa redonda. Mesmo com as mudanças agora? Eu ainda escuto Sala de Redação. Eu concordo que não tem nem comparação hoje como era antigamente. Antigo. Não tem, obviamente. Paulo tempo. Santana é um gênio. Rui Carlos Ostra. E agora 2 horas falando. Tem, Lauro Quadros. Eu tenho a biografia do Lauro Quadros. Lauro Quadros foi o primeiro jornalista que eu admirei, que eu queria ser que nem ele. O Lauro, né? Porque o Lauro Quadros é o cara inteligente que você fazia de bobo. Sim. Ele é um cara altamente culto. Sabe que eu nunca tinha escutado isso, mas Sim. agora ouvindo tu falar... Sim. E ele se faz assim, Claro, sabe que ele tá... Claro. Os caras tiram até Sim. ele, né? Porque, por exemplo, o Rui Carlos Ostman, ele era professor aqui de filosofia. Sim. Então, meio que criou a ideia do intelectual que ele é, e é fantástico. Né? Sim. Sim, é uma referência. Rui. O Lauro entrou para a história como sendo gaiato. Ele fala os bordões, conheço o rengo sentado, o cego, não sei o quê, que até Sim. nem dá para falar hoje em dia. Sim. Chegava ali, cruza, mete no fedor, que era jogar a bola na área. Só que quando eu escutava o Sala de Redação, eu percebia que não era nada disso. O Lauro Quadros é um cara que sabe tudo de cinema e de música e de literatura. Sim, ele falava bastante de política Cara, e ele dá também, data né? das Da coisas. data, é um crânio. Impressionante. Um crânio. O cara, Ele ele fez tinha aquele programa de manhã... polêmica. Polêmica. Outro programa que quando eu escutei também me deu um clique. programa Esses era dois muito modelos, o do Mas o Sala de timeline Redação... não começa com ele? Não, ele termina substitui o polêmica. E entra o timeline. Fica vago um tempo e depois entra o timeline. Esse aí. São os dois modelos de programa que eu mais gosto. O Sala de Redação e o Polêmica. Que o Polêmica era tipo, escolhe um assunto e coloca 2 convidados de cada lado. 2 a favor e 2 contrários. E ele ficava mediando. E ele mediava. Só que no Sala de Redação ele mostrava mais do que ele era. Sim. E o que ele entendeu. No rádio, principalmente o rádio mais popular, tu precisa usar uma linguagem simples, Sim. sem ser simplório. Porque não é como um jornal que tu tá lendo e tu volta atrás se tu não entendeu. Ou uma revista ou um livro. No rádio, tu tem que ser redundante e repetitivo. Porque o público está meio distraído.
Enfim, o Brasil tem um déficit de educação extraordinário. Sim. Que é uma outra pessoa, que também era um cara inteligente, que se fazia de bobo, Reginaldo Rossi, que era outro gênio, que no documentário dele ele fala isso, né? Reginaldo Rossi, meu grande amor. O músico? O cantor. É outro não. O Reginaldo Rossi era um gênio que se fazia de bobo, que nem o Lauro Quadros. Ele era um cara muito inteligente. Ele falava que ele começou... Sim, ele dava aula, era professor. Ele falava, eu canto nesse corpo meigo e tão pequeno, há uma espécie de veneno bem gostoso de provar. Aí ele cantava no refrão, e foi por isso que você me conquistou, com esse jeito de menina e esse gosto de mulher. O público entendia esse corpo de mulher. Então ele percebeu que o Brasil tem um déficit de educação extraordinário, lamentável, e que se tu não simplificar a comunicação, as pessoas não vão entender. Não vão. Isso que ele já era um cantor popular, cantando música popular, e ainda assim o povo não entendia. E o Lauro, no jornalismo, percebeu isso também. Sim. Só que ele brincava, mas ele falava sério. Quem prestava atenção. E talvez, eu acho que o meu mérito foi entender isso. E sempre que eu trabalhei em rádio, eu procurei... Eu não estou me comparando com o Lauro Quadros. Se eu fosse 1% que ele é, eu já estaria feliz. Mas o estilo que no começo me influenciou foi o dele. O dele, sim. De falar simples. Te baseasse nisso, né? Com certeza. Com certeza. Inspiração. Toda a vida. Até hoje ele está aposentado, mas ele faz participações aqui e ali. E sempre eu escuto. Eu tenho a biografia dele, que chama Olha Gente, que ele conta histórias. E é um cara que me influenciou bastante. Eu não me lembrava que tinha essa biografia. Tem. O Lauro, a clássica dele é aquela do... Como é que ele falava? Que ele meio fazia um personagem de puxar o saco do Rui Carlos Rossi. Isso. É, Professor? Tá com frio, professor. Trouxe um casaquinho. Sempre ele falava. Eu só quero dar 2 recadinhos aqui, ó, da Vicência Cervejaria, né? Cervejaria artesanal de Itaqui, né? Quem quiser, teleshop lá da Vicência é o 999-63-8040, só chamar no WhatsApp lá. Eu sempre tomo essa semana não tomei nenhuma Vicência. Tu gosta da... Eu gosto mais da Session IPA, né? Eu sou mais da Pilsen. O pessoal gosta mais da Pilsen. Eu sou da Pilsen. E outro também, né, que eu quero deixar o recado aqui, do Ike Fome, né? O app de delivery mais amado do Brasil. E outra coisa que eu tenho que falar do Ike Fome é que semana que vem vai ter novidade. Talvez, né? Nós vamos fazer alguma promoção com algum cupom junto com o do João, né? É o do João, né? É João? O João é o representante aqui. Eu conheço o João. Não, mas era isso que... Tá, e aí, Eduardo, tu tá falando do Lauro, né? Que é a tua inspiração. Sim. E aí, mas aí tu já tá... Antes de tu entrar, já era... Sim. O que aconteceu? Em 2000... no final eu falei, eu não concluí o que eu... termina o segundo grau que ano? 2002. No Contador. A música me levou para o jornalismo. A música? O clique que me deu foi a música, a cultura e depois o jornalismo. Então eu comecei a pesquisar sobre bandas de rock. Eu tinha uma banda, chamava Histeria. Tocava onde, Eduardo? Músicas próprias. A gente tocou, todas as nossas apresentações foram assim surreais, né? Porque não tinha espaço, isso era 2005, não tinha espaço para tocar de rock. Então eu acho que nós nunca tocamos num evento de rock. Nós tocamos uma vez num evento da Rádio Liberdade, que era um programa gaúcho. Gaúcho. Era o Pata Pelada, era o locutor. E eu cheguei e apresentei a banda com aquele nome ali, e ele... Tá, pode tocar aí. A gente tocou no Cacheral, o melhor show foi no Cacheral, foi na Cascata. Foi o único show legal, assim. Que era um som muito alternativo, né? Eu entendo que as pessoas não gostavam. Mas era que tipo de rock? Era um punk rock e hardcore. E nas letras eu falava bastante coisas sociais. É bem restrito. Era bem restrito. Aí, nesse período da banda, a gente ensaiava na minha casa, eu pesquisava muito sobre música. E aí eu descobri um negócio chamado blog. E os blogs tinham um negócio chamado resenha, coisa que eu não sabia na época. Que tinha jornalista que era pago para assistir show, escutar disco e só escrever o que ele achou. Fazer a resenha. Tipo, isso que eu quero fazer. Emprego, né? É isso que eu quero fazer. Eu gosto de música. Tu escutava o disco em primeira mão. Às vezes tu assistia o show muitas vezes, né? Assistia o show de graça no camarote em primeira mão. Digo, é isso que eu quero fazer, porque eu gosto de música. E então eu começava a ler blogs da internet, feito por jornalistas. Eu não vou lembrar... Lúcio Ribeiro é um que eu lembro, assim, que tinha o Pop Load, tem ainda hoje. E
Aí, foi através da música, então, que eu cheguei no jornalismo. Porque quando eu entrei na faculdade, eu queria ser um jornalista de cultura, só. Não me interessava por política. Sim. Eu queria escrever Foi bem na época que veio para o Brasil a Rolling Stone. A revista Rolling Stone. Eu comprava, era mensal. Tinha nos Estados Unidos, chegou no Brasil. E as reportagens eram incríveis, assim, Era de 10 mesmo. páginas. Eu tenho algumas guardadas ainda. E tem uma entrevista de James Brown, por exemplo, que é ótima. Falei, isso que eu quero fazer. Quero escrever sobre música. Tinha aquela outra revista Bis, não era? Teve a Bis também. É esse estilo aí que eu me interessou no começo. E grandes reportagens. E escrever. Então, eu entrei na faculdade... Eu fiz o vestibular em 2006 e aí comecei em 2007. Com a ideia de escrever em jornal e revista. Qual é a faculdade? Eu fiz jornalismo na Unipampa São Borja. Unipampa. Sou da segunda turma. Que ano começa? Começou em 2006. Não, 7 tu começou então? 7. Eu fiz o primeiro vestibular em 2005 e eu não passei. Porque como eu terminei em 2002, eu fiquei 3... O primeiro vestibular da Unipampa foi em 2005. Ela era junto com a FSM. E onde era o prédio lá em São Borja antes de construir o campus lá? No Sagrado. Ah, no Sagrado. Na Escola Sagrado. centro, A primeira turma começou no Sagrado. Na esquina da praça ali? Isso aí. Praça, Eu joguei muito, porque eu morei em São Borja, joguei muito futebol lá na quadra do Sagrado. Tá, tu pegou também o Sagrado, então, na época da faculdade, até ficar pronto o campus? Não, eu comecei na inauguração do campus. Literalmente quando... Em um ano eles levantaram aquele prédio lá do... Menos 6 meses. Praticamente 6 meses, porque essa turma, a primeira, 2006, foi assim, foi lá no final do ano que eles começaram, de 2006. Então foi rápido. Aí foi em abril de 2007, veio na época o Tarso Genro. Na turma que tu te formaste, tinha mais algum itaquense? Tinha a Franciele Keller, que hoje foi assessora da imprensa, prefeitura, assessora de deputados, Alegre, acho que está em Porto Alegre. E a Cris Lopes, que hoje está na Rádio Gaúcha. Ah, Cris Lopes. Eu não vejo falarem mais nela, Eduardo. Ela tá na Tá. Porque ela é produtora, não aparece tanto. Ela né? fazia aquele É que das falavam 7 bastante. horas, Ela né? sempre ela estava até no microfone. Tava. E eu não Ela tenho faz- visto falar nela. ela Eu fazia- ia perguntar pro Bruno Porel. Uhum. Ela fazia aquele das 19 horas, né? Fazia. Ela fez algumas locuções. Tu tem contato com ela? Tenho minha colega, minha amiga, com certeza. E aí a gente teve essas duas pessoas, então. Eu cheguei a ser colega da Bruna Colossi. SBT, né? Sim, porque isso. E foi da RBS, né? Um bom tempo ali. A Bruna era da primeira turma. Só que aí tu faz algumas. Tu consegue adiantar disciplinas. E eu adiantei 2 e nessas 2 tinha a Bruna. A Bruna Colossi nasceu para televisão, né? Ela é perfeita para trabalhar em televisão. Mas Já dava para ver Mas na com na certeza, faculdade. não tem. Ela nasceu assim para fazer aquilo ali. Ela está no lugar certo. Se ela estivesse na Globo, ela faria um trabalho do mesmo nível que ela faz no SBT, né? E aí, então, tinha eu, a Franciele e a Cris Lopes, que na época era Cris Celli, né? A gente vinha no ônibus junto. Nos formamos. Tá bom, tu morava em São Borja, né? Eu morei 4 anos em São Borja. Eu nunca tinha saído de Itaqui. Morei aqui até 2007, né? De 83 a 22 anos. E 24 anos. Então, eu fui morar em São Borja em 2007 e morei até 2010. E lá foi que eu comecei a trabalhar como jornalista, inclusive. Consegui um estágio numa revista e depois no Hospital Ivan Goulart também. Ah, tu fez estágio no Ivan? Fiz. Não existia o estágio, né? Consegui um emprego. Na verdade, eles convidaram outro colega meu, ele não pôde ir, ele me indicou. Aí tu fazia E era emprego remunerado? Remunerado. as redes sociais ali? Não, na época Site? não tinha? não. No Ivan Goulart, o que eu fiz? Eu fiz um folheto impresso, que era um jornal, assim. Era outra loja. Já era mais... Sim, Então, tua faculdade era à noite. de dia, manhã e tarde. Porque ali, no último ano, em 2010, falavam do Twitter mais. Mas toda essa revolução, era bem- essa revolução do digital foi depois que eu me formei. Sim. Até por isso que eu voltei para o mestrado Só agora. tinha o Orkut, eu acho. Tinha Orkut. Mas me refiro ao jornalismo nas redes. Ah, claro. Só quem fazia era no Twitter. Ah, Facebook sim. não era o que era hoje. Sim. E eu não tive aula de redes sociais, por exemplo. 2010. Agora deve ter essa Agora sim. Agora tem essa cadeira e no mestrado que eu estou fazendo eu tenho tenho também aula sobre isso, mais essas questões do digital. Mas essa revolução digital foi bem no período que eu saí. Quando eu saí, eu queria trabalhar no impresso. Eu queria fazer jornal e revista. O que hoje parece uma coisa anacrônica pensar assim. E é. Infelizmente é. Jornal. Na verdade, a profissão que eu pensava lá, ela passou por uma revolução extraordinária em 10 anos. Sim, tu esperava aquela antiga, aquela tu gostava? Sim, o meu primeiro emprego aqui em Itaqui, depois que eu trabalhei lá em São Borja, foi no jornal Folha de Itaqui. Foi uma baita experiência. E eu pensava que era aquilo que eu ia fazer até o resto da vida. Ia ser repórter de jornal. Sim. Eu gostei, como eu falei, eu sempre gostei de rádio desde criança.
Mas até 2011, até o momento que eu estava na Folha, eu nunca me imaginaria como locutor de rádio. Sim. Porque eu falo um pouco rápido, como percebe. Eu melhorei, falava muito mais rápido. Eu não tenho voz de locutor. Eu falei, eu sou um jornalista, que eu posso estar no rádio, eu gosto de escrever, só que, sei lá, se um dia eu não me imaginava como locutor de rádio. É isso. Eu imaginava como produtor, por exemplo, que é o que a Cris faz hoje, que é um trabalho fundamental, a produção de rádio e de televisão. Claro. Mas nunca... Ela que monta o programa. Ela monta, ela estava no Gaúcha Mais e acho que no Timeline também, se eu não me engano. Então ela está em algum que eu não estou escutando. Eu escuto o Gaúcha 24 horas. Sim, sim. Só que de manhã, cara, eu não tô... Das 8 até o meio-dia eu não estou escutando. Eu lembro quando ela teve uma época que ela era do Timeline. Não, ela estava das 19 horas. Falar. Sim, sim. Tá, essa ela falava. Eu escutava direto ela. Aham. Até porque eles já estavam me conhecendo, porque eu mandava mensagem toda hora, né? Sim, sim. E ela tem uma baita voz, né? Ela tem uma voz legal. Uma baita voz. Escreve bem. Então ela tá em algum horário que eu não tô... Faz alguns dias que eu não falo com ela, mas a última vez que eu falei, ela estava assim na Gaúcha. Deve estar. E aí tá, aí tu te forma ali, mas aí tá, no Ivan Goulart tu ainda estava na faculdade. No último ano, foi assim. Comecei em 2007, terminei em 2010. Em 2009, fui trabalhar numa revista chamada Jornal da Mulher, que era da editora Conceito. Precisava de um repórter para assuntos gerais e queria uma coluna... Lá em São Borja. Lá em São Borja. Meu primeiro emprego de jornalista foi em São Borja. Queria uma coluna que chamava... Eu até criei o nome Repórter Cidadão, para falar de questões sociais e tal. E eu na faculdade, eu fui assim... Eu era do movimento estudantil, né? Sim. Eu fui presidente do diretório acadêmico, fui assim, muito envolvido na parte de movimento estudantil. Então eu era o revolucionário. Total. Então, quando que precisou de um perfil assim, de alguém que falasse de questões sociais, aí me chamaram para essa revista. Sim, um colega meu disse, é perfeito para ti isso aqui. E aí eu fui para essa revista, pago, remunerado. O meu primeiro pagamento nessa revista, 2009, eu lembro exatamente do dia o primeiro livro que eu comprei. Primeiro livro como jornalista trabalhando remunerado. Sim. Que foi o Caçador de Pipas. Caçador de Pipas. Que até hoje é um livro assim muito... Eu tenho uma relação muito afetiva, é do Khaled Hosseini, que fala do Afeganistão, depois teve filme. Hoje eu vejo que ele nem é um livro tão bom assim. Ele é um livro bom, mas não é um livro... Só que eu guardo ele como uma coisa extraordinária por causa disso que eu ganhei o dinheiro ali. Salário. E eu fui na livraria que tinha em São Borja, perto da Praça Lagoa, e vou ler esse aqui. E comprei com meu dinheiro. Sim. Então, mas ali no Ivan tu não era remunerado? Não, e no Ivan foi um pouquinho depois. Não, eu cheguei a ficar nos dois, inclusive. Sim. Aí tava legal, né? Tava legal, com os dois tava legal. Esse da revista era meio cachê, assim, faz por reportagem. Não era muita grana. Freelance. Aí eu recebi o dinheiro, eu fui lá e comprei. Eu lembro de eu vindo no ônibus da São João, aqui de São Borja, e tá aqui lendo o Caçador de Pipas, assim. Então, assim, cara, tem uma cena ali fortíssima, né? Que eu fechei o livro, inclusive, na hora. A violência que acontece ali, que no filme não tem. Que bom que não tem, porque é forte. Então, me impactou muito. Depois eu li o outro livro dele, da Cidade do Sol, também. Eu não li o livro, mas eu li o filme. E eu achei forte. É forte. Mas o livro é muito mais. Imagina, então. E aí Então, em 2009, fiz na revista Jornal da Mulher e no Ivan Goulart. Aí encerrou o período. Em 2010, veio o curso de Ciência Política lá. Aí eu já estava, antes de vir o curso, política era minha pauta. Aí eu já tinha mudado, eu não era mais o repórter que queria escrever sobre shows e tal. Eu queria falar de política. Queria ser... O que aconteceu? Eu comecei a acompanhar a Câmara de Vereadores de São Borja. Foi a primeira Câmara que eu cobri. Tu ia nas sessões? Eu adoro cobrir Câmara de Vereadores. Sério? Sim. Eu aprendi que é o melhor lugar que tem para o repórter pegar pauta. Hoje estava bom lá, que hoje estava bem movimentado. Tava, escutei. Eu cobri... na minha trajetória, eu cobri 6 câmaras até hoje. 6 lugares diferentes? Cidades. 6 cidades. São Borja, Itaqui, Montenegro, Ivoti, Estância Velha e Dolfo Collor. Depois eu vou chegar nessa parte, né? Tá. Mas a primeira foi em São Borja. Um colega meu que me falou, cara, vamos lá. Quem era o prefeito na tua época de São Borja? Mário Vani. Sofreu com a gente. Muito. Ele foi o que me enfrentou assim no momento que eu estava começando na minha trajetória. Teve um embate? Não teve um embate, mas teve... A gente fez uma reportagem investigativa. Ali que eu me descobri como repórter investigativo, que eu aprendi, né? Porque tinha uma denúncia na promotoria contra uma personalidade da comunicação em São Borja,
um cara assim, até hoje ele é bem famoso, que trabalhava na prefeitura ao mesmo tempo. Acho que ele era concursado até. Só que aí a denúncia é que ele seria funcionário fantasma. Ah. E aí nós fizemos essa reportagem e eu entrevistei o... Tipo o Giovanni Grisotti. O Mário Vanni, Daí a gente foi na promotoria e tal, e depois entrevistamos o Mário Vanni, mas foi bem tranquilo a entrevista. Foram no gabinete? Fomos no gabinete. Mas foi bem tranquilo. Ele era um político dos antigos, habilidoso. Sim, não, e o Mário Vanni é muito inteligente e habilidoso. Sim, não, tirou de letra. Só que a reportagem... O que aconteceu? Eu vim para Itaqui, que eu tinha aula até a quinta-feira. Eu já ficava fim de semana aqui. E não tinha rede social, então a coisa acontecia e tu não sabia. Quando eu voltei domingo de noite para São Borja, os 2 colegas que me ajudaram na reportagem me disseram assim, tu tá sabendo o que aconteceu? Eu digo, não, o que aconteceu? Alguém, que até hoje não sabemos quem é, pegou aquela tua reportagem, que era da faculdade, né? Era interna. Não existe jornalismo interno, mas era para ficar ali. Pegou aquela tua reportagem, imprimiu, né? Vazou e panfleteou na cidade. Ah, tipo outro grupo, a oposição. Provavelmente, um adversário político. E panfleteou na cidade. Ah, que loucura. E foi até hoje, o ano passado, quando eu voltei para lá, me perguntaram, foi tu que fez aquela reportagem contra o rapaz? Ele foi. Porque vale dizer, essa personalidade da comunicação foi condenado. Ah, e o que? Trabalhava em rádio lá? Muito mais que isso. Ah. Então era verdade a denúncia, então? Sim. Sim, então, e foi condenado através dessa denúncia que estava no MP. Sim. Vale dizer, a denúncia já estava antes. Ah, que loucura. Mas a nossa reportagem com certeza ajudou, né? Sim. Com certeza ajudou. Ah, com certeza. Levantou o assunto. Porque muita coisa funciona na base... Um dos poderes da imprensa é pressionar e pautar, né? Sim. Alavancar de, e aí, cadê o resultado? É cobrar e a coisa anda. Então teve... E foi uma coisa assim que, nossa, na época foi bem complicado. Um jornal lá da cidade, ele fez 2 editoriais, uma tentativa de editorial, um texto que eles fizeram, que eles queriam que fosse editorial, mas não era, contra nós, chamando de partidário, revolucionário, porque a gente utilizou técnicas de investigação, que é não entregar o que tu quer saber. Então eu entrevistei esse profissional da imprensa? Nós entrevistamos ele. Mas nós não falamos o que era a pauta. E o que você disse aí? A gente falou que a gente queria descobrir com ele como é que se chegava ao sucesso na profissão. Porra. E aí, na última pergunta, eu falei assim, existe uma investigação na promotoria que o senhor é funcionário fantasma na prefeitura. Eu gostaria de saber a sua posição. E ele não esperava. Né? Porque a onda foi para um outro lado, assim, foi para uma coisa... Tava bem lightzinho. Sim, ele achou que a gente era fã dele. A gente fingiu que era fã dele. Sim. Entendi. E aí, na última hora, eu perguntei o que eu queria saber. Depois da conversa, vai, no final eu perguntei. Sim. Porque eu já tinha entrevistado a promotora Cíntia Rangel, que trabalhou aqui. Sim, não, tudo gravado. Não, mas que estava entrevistando. Periga eu ter, acho que até hoje eu devo ter isso aí. Não, mas era gravador, não era ao vivo. Sim. Não, sim, mas era uma entrevista. Era a MP4 que gravava, né? Mas sim, foi tudo gravado. Na época eu já tinha entrevistado a promotora Cíntia Rangel, que trabalhou aqui em Itaqui também, e ela falou tudo ali. E aí depois a gente foi entrevistar o Mário Vanni, esse cidadão aí que era o funcionário, e ele não esperava. A gente foi orientado assim, não entreguem. Foi a primeira vez que eu fiz uma reportagem investigativa. Depois eu fiz várias outras aqui na cidade. E ali eu aprendi a fazer a investigação. Sim. E uma das questões era essa, né? Claro, hoje em dia, se eu for fazer, a pessoa já sabe quem eu sou. Mais ou menos. Já todo mundo te conhece. Ninguém vai chegar... Eu não posso me fazer cara de ingênuo. Embora tem gente que diga que eu tenho cara de ingênuo. Que é bom, né? Porque a pessoa te subestima. Sim. E a gente foi com carinha de ingênuo pra falar com ele. Claro. E ele achou que não. Até me falaram assim, pede pra tirar uma foto com ele, achar que ele é o ídolo de vocês. Isso foi o professor que ele falou. Uma professora falou isso aí. Então o ego dele era grande, né? Político, né? Não era político. Não, o da comunicação. Eu não acredito em ninguém que trabalhe em comunicação que não tenha vaidade. Que nem o político. Que nem o artista. Eu olho a resposta dele. Você tá me deixando nervoso. Cara, ele disse que ele cumpria... Eu não lembro, assim. Ele disse... Cara, ele negou, né? Ele disse que ele desdenhou também. Ele disse que ele viajava... Porque o que ele fazia? Ele fazia tipo assessoria da imprensa pro prefeito. Ele viajava, ia para Brasília e dizia que ali ele cumpria os horários. Assim. Ganhando diária. Então, ele não ficou bravo. Ele se surpreendeu. Sim. Ele fez cara de surpresa, não era? Fez. Ele fez cara de surpresa, ele não esperava. Mas ele já era um cara veterano, então ele manteve o nível. Não, eu viajo com o prefeito, cumpro o que ele me determina a fazer, faço assessoria da imprensa, que eu trabalho, eu sou profissional há 40 anos, etc, e tudo bem.
Mas não era, a gente sabia. Inclusive, depois, a forma de provar que ele era funcionário fantasma não foi difícil de fazer, porque era basicamente assim, tu escutava, ele fazia um programa na rádio, de manhã cedo, eu escutava, ia na prefeitura no horário e ligava a rádio. Não tinha como estar nos 2 lugares ao mesmo tempo. Sim. Não era, só se fosse física quântica. É bem fácil de provar. Só que quem que ia falar? Se ele era uma personalidade do rádio e do jornal da cidade, que na época era rádio e jornal. Nesse período ainda, o forte era rádio e jornal. Isso foi em 2008. No 3º semestre da faculdade, eu fiz essa reportagem investigativa. Foi a minha estreia na investigação. Tinha 1 ano e meio de faculdade. 1 ano e meio de faculdade. Foi assim, aí nos chamaram na direção do campus para falar. Que foi tensa a coisa. Foi tensa. Foi pressão forte. Fizeram essas editoriais, o jornal fez editoriais contra nós, chamando esse eu tenho guardado, chamando de panfleteiro. Eu fiquei como panfleteiro na época. Eu nem sabia, eu estava em Itaqui. Não participei de nada. Até hoje eu não sei quem fez. Tenho uma suspeita, mas não sei quem fez. Não teria como provar. Mas o fato é que era real. Né? E era uma reportagem. Sim. Mas era uma coisa interna que tomou outra proporção, né? Essa pessoa que fez a panfletagem não deveria ter feito. Claro. Não deveria ter feito. E a gente poderia ter sido muito mais penalizado. E sem autorização de vocês? Não, errou. Mas aconteceu e ficou. E até hoje, quando eu voltei lá, ano passado, na Unipampa, teve uma pessoa que disse, foi tu que fez aquela vez que fui eu. Tá, e aí tu tá nos falando isso aí, tá, tu voltou um pouco, mas depois teve o Ivan Goulart ali. Isso, aí 2009. Tu terminou a faculdade. Aí em 2010 terminei a faculdade, fiz algumas cadeiras de ciência política, que é um curso novo que chegou. Isso, ciência política. Mas aí tu já estava... Formado? Não, eu digo... com a questão, tu já estava imerso na questão política. Isso. Te pegou isso? Pegou. Tanto que, na época, eu pensei assim, e agora? Será que eu não troco de curso? Sim. Cogitei de trocar, porque era de noite de ciência política. Aí me aconselharam, não, faz essas de noite e depois tu vê, porque tu tinha que fazer as DCGs, Disciplina Complementar de Graduação. Tu tinha que fazer. Faz como DCG, depois tu vê como é que tu vai usar. Que eu tinha a ideia de, depois de jornalismo, fazer a de ciência política. Que até hoje eu não fiz, um dia eu quero fazer ainda. E aí me formei, em 2010, terminou o curso de jornalismo, me formei. Aí eu tinha traçado algumas metas. Eu queria primeiro trabalhar em Itaqui, porque eu falava, tô fazendo faculdade, falava para meus amigos, falava para minha família. Só que uma coisa é tu falar e outra coisa é tu ver a pessoa fazer. Então era muito assim, tu tá falando, parece aquele cara que tem dinheiro e tu vai ver o cara não tem nada, né? Sim. Tô indo para Brasília, hoje nunca vai, né? Eu estudo... eu queria mostrar pro povo aqui. E depois trabalhar fora e depois voltar, complementar minha graduação e ser professor de jornalismo. Que eu tô nesse meio do caminho. Agora tu tá no mestrado Tô no mestrado para isso. Tá, e aí tu chega aqui e vai trabalhar onde? Chego aqui, vou na... Chegou com aquela gana para trabalhar. Mas imagina, vou na Rádio Cruzeiro, na Rádio Pitangueira, Jornal Folha, Jornal Verdade e Jornal Nossa Época. Mas foi em todos? Foi em todos. Na época, quem que me respondeu? Cruzeiro e Folha. Aí comecei na Cruzeiro, aí me deixaram de operadora. Que não era o que eu queria fazer, mas ok, eu queria entrar, né? Que ali era 2011, assim, para mim, tá dentro de uma... Cruzeiro era ali na borda do canto. Era na borda do canto. Tá dentro de uma rádio em 2011, ver aquilo ali, meu Deus, cara. Eu lá em 92, eu escutava os jogos da Série Itaqui. Pois eu já escutava a rádio. Você trabalhou com o Dileu, então? Sim, ali em 2011. Tinha o Dileu, Rudimar, Cloudfly, Bolinha, Seneu e o Jefferson Freitas tinha saído, que eu acho que meio que eu entrei no lugar dele. Assim. E nada, ele tava no auge ali da rádio, né? Não tô falando de hoje, não tô cobrando. Mas assim, ali era... É porque o rádio era mais forte, né? Claro. Não tinha redes sociais. Aceitei ser operador. Porque, tu vai entrando. E aí me chamaram no jornal, no Folha. Mas aí no jornal era para ser repórter. Me ofereceram outras questões. Não, quero ser só repórter. Beleza. Falei com o Humberto, que era o dono, né? E aí fiquei um pouco nos dois. E aí o Cloudfly foi a primeira pessoa que me deu a oportunidade na rádio, me colocou no esporte com ele, em 2011. Então já falava no microfone. Mas também achando que não é isso aqui. Mas e qual era o esporte que tinha aqui em 2011? O Campeonato Municipal. O Municipal. Eu fiz final de Municipal. Entendi. Fiz um ano na Cruzeiro e um ano na Liberdade. E bombava, né? Mas fantástico. Bombava. Muito bom fazer. Fiz no Castelão, também jogos. Aí ele me levou pro esporte, fazer mais ou menos esporte com ele ali. E outro cara que me deu a oportunidade era o Seneu. O Seneu sempre me tratou muito bem, assim, até hoje. Gosto muito dele também.
Então eu fiquei nos dois. Só que aí na Cruzeiro me falaram, ó, não vai rolar. Tu vai ter que escolher. Tu quer ficar... Ou tu faz jornal ou tu faz a rádio. O gerente na época falou. Eu falei, desculpa, eu vou pro jornal porque lá eu sou só repórter. Né? Lá, no jornal deixaram ficar nos dois. Aí na Cruzeiro, não. E eu, então vou para lá, agradeci a oportunidade. E aí fiquei só no jornal. Não é verdade. No Folha. Na Folha. Folha daí tá aqui. E ali foi muito bom. Inclusive ali que eu conheci o teatro. Porque ali, o Rudimar Ferreira, no rádio, ele era meu colega, na Cruzeiro, e no jornal ele é meu chefe. E aí, na primeira reunião, ele me perguntou assim, o que tu faria de diferente aqui? E eu falei, cara, eu criaria um espaço tipo Folha nos bairros. Uma vez por semana, eu vou num bairro, levanto um problema e tento solucionar. O que tu acha? Porque o jornal é semanal, né? Tem uma semana para resolver. Que ideia. Bem legal, vamos fazer. Fui na Promorar, primeiro bairro. Falei com a dona Diva, que era presidente do... Acho que é até hoje. Diva Garcia. Até hoje. É a da escola de samba. Isso. E aí, eu esperava assim, ela vai falar de saúde, educação, buraco na rua. E a demanda dela era montar um grupo de teatro. Até aí eu não tinha nenhum contato com teatro. Nenhum. Zero. Eu era o do rock. Sim. Tive banda, não sei o quê, ainda gostava do rock. Aí procurei um amigo meu na época, era o Mário Brandes, professor. E eu falei, cara, tem essa demanda aí, eu quero resolver. O que a dona Diva falou? Os jovens aqui querem um grupo de teatro. Já tinha escola de samba, querem montar teatro. E eu não entendo nada de teatro, mas eu quero fazer. Uma pessoa muito empenhada, né? Quero resolver. E eu falei, tá, vamos ver o que a gente consegue. Falei com o Mário, e o Mário estava muito ocupado nas questões dele. E aí ele me apresentou, eu digo, tá, mas eu preciso de alguém para fazer oficina de teatro lá. Eu não sei fazer. Eu sou só o intermediário. Quem que eu posso fazer? Aí você, vai no Bimbo. Quem é o Bimbo? Bimbo, palhaço Bimbo, não sei o que. Eu lembrei, uma vez vi ele no colégio. O Verandro. Vi uma vez ele no colégio, assim, porque eu não me interessava por teatro. Vi ele no colégio, tá? Como é que eu chego nesse cara? Nem sabia que trabalhava na prefeitura. Ele na prefeitura, vai lá, vai assim. Fui na prefeitura, não sabia nem o setor que ele trabalhava, aí o Tita Moretti, que era e é meu amigo até hoje, não, vou te levar lá. Me levou no Verando, me apresentou. E nunca tinha falado com o Verando. Falei para ele a história da Dona Diva, falei, cara, eles têm essa ideia do teatro. Tu pode fazer? Não vão te pagar nada. Pode fazer? Vamos fazer. Criamos um grupo de teatro na Promorar, chamado Promorar em Cena. Legal. Lá no Círculo Comunitário. Círculo Comunitário. Que é na principal ali, né? Ensaiavam ali, fizeram apresentações, foram no Curuçu apresentar. Eu assisti uma aqui no... Tinha bastante, como é que eu vou te dizer, as pessoas aderiram? Tinha adesão? Sim, no primeiro momento sim. Só desmobilizou quando veio Semana da Pátria, que tinha aquela questão da banda, tinha o Clayton lá, né? E a gurizada não quis mais. Foi pra banda. Foram pra banda. Mas assim, foi pra mim, além de criar um grupo num bairro da cidade, foi quando eu conheci o Verando, que até hoje é um amigo que eu tenho, e um cara que depois, em outras coisas que a gente fez, volta do FIT, né, foi fundamental. Eu só fui fazer teatro como ator em 2013, mas ali foi o meu início no teatro, graças a essa reportagem no Jornal Folha. Tu te lembra de alguma demanda do outro bairro? Na Vila Nova... Tá, eu fui na Vila Nova e na Coab. Na Coab era quadra. Queriam que reformasse a quadra do clubinho. Tá. Era a dona Solange, que era vice-presidente na época. Na Vila Nova eu falei com a dona Terezinha, acho que era. Terezinha Mafalda. Pode ser. Aí eu não vou lembrar a demanda, mas aí eram coisas mais ou menos que eu imaginava que ia ter. Buraco. Do dia a dia. Que sim. Tudo é importante, né? Só que me surpreendeu a dona Diva me propor teatro. Isso é meio surpreendente, né? Sim. Tu pegou o prefeito Gil quando tu estava na Folha, né? Sim. Tu chegou a lidar com o prefeito? Sim, entrevistei várias vezes. E? Uma pessoa extremamente educada, extremamente gentil. Atencioso, nunca negou entrevista, nunca fugiu, só tenho coisas boas a falar dele. Tá bem. E aí e quando é que tu vai pra Liberdade ali, depois disso? Tá, exatamente. Aí eu saio do jornal Folha. Que ano? Esse ainda, 2011. 2011. A história é que tinha uma reformulação. Fui demitido, né? Tinha uma reformulação, questão financeira, isso aqui, vamos ter que encerrar. Beleza, tá aí. Você lembra o que eles imprimiam de exemplar por semana? A quantidade? Não me lembro. Mas ele era muito bem lido. Bem lido. Porque eu lembro que algumas reportagens que eu fiz de política davam uma repercussão e as pessoas pediam direito de resposta. Não, porque o cara esperava para ler, né?
Era outra lógica. Em 12 anos o mundo mudou completamente. Completamente. O que tu esperava uma semana, tu vê na hora agora. Sim, sim. Eu nunca mais li o jornal daqui, nem me lembro mais. Aí fiquei desempregado, fui em Uruguaiana procurar emprego. Uruguaiana tinha 8 jornais. Eu fui em todos. 8? Em um dia. Todos. Fui de manhã, bem cedo, voltei. Pegou São João cedo. Voltei, choveu no dia. Foi uma visão da tristeza absoluta. Assim. Eu fiquei num canto, eu lembro chovendo, eu fiquei num canto assim pra não me olhar. Mas eu só queria... a culpa era minha, eu só queria jornal, né? Tu visitou os 8 jornais? Fui nos 8 jornais. Deixou currículo, né? Deixei currículo. E aí não... Não houve resposta? Não. Mas eu lembro assim na Diário de Uruguaiana, Diário da Fronteira. Diário da Fronteira é o maior. Que tem a rádio junto, sabe? Ali foi o melhor tratamento. Ali quase que rolou. Sim. Os outros assim, seguria aí. Lá de Itaqui? Na charrua, me trataram muito bem. Muito bem. Também tem que dizer. Era o Cobelli, o pai. Ele me atendeu. Me levou, falei no programa do Rebesca, no programa de tarde que ele fazia. Sim, um tratamento top. Legal esse muito massa. O programa do Rebesca é bom. E ele me falava assim, esse é o seu Cobelli. Cobelli, que é o que acho que morreu, né? E ele falava, essa aqui é a minha última geração de jornalistas que não fizeram faculdade. Que ele adorou que eu falei que tinha feito faculdade. Ah, sim. Tu é a próxima geração que vai substituir esse pessoal. Uma coisa assim. Bem legal. Tá, daí eu voltei. Senhorzinho já. Sim, sim. E ele foi comigo em tudo. Ele me mostrou a sala de edição de áudio. Assim, ser humano... Não sei como é que ele era no todo. Comigo, assim, foi um pai, né? Sim. Muito bom. E me deu um incentivo, assim, não vai, a coisa é difícil, mas vai. Aí eu voltei pra cá e fui procurar emprego na Rádio Liberdade. Falei com o Marney Fernandes. O Marney tava na rádio, né? Era o Marney e o Daniel, que faziam jornalismo. E tava muito bom. Antes de eu chegar, assim. Tava muito bom. Marney e Daniel, né? Sim, tava muito bom. Boa equipe, né? E aí o Marney fazia o esporte com o Valbran. Eu não lembro se tinha mais gente, assim. Tinha o Emerson Ramos, que hoje é vereador, que era repórter também. Na época não era nada. De política, não. Não, de política, não. Ele fazia polícia, por exemplo. Fazia reportagem de polícia. E eu entrei, eu era, acho que, o 4º repórter, assim. Tu conseguiu? Consegui. Aí o Marney... e aí, o que tu sabe fazer no rádio? Eu falei, cara, eu não tenho quase nada aqui, eu só fiz jornal. Sim. Ele me deu chance, assim, vai fazendo aí, né? Acompanhando sessão de câmara, coisa e tal, que tu gosta de fazer. E o Daniel era o principal, é óbvio, né? Com todos os méritos. E o próprio Marney. Os dois são ótimos. Só que aí eu precisava de um espaço. Tinha o Emerson, tinha o Valbran. Eu era tipo o 5º locutor lá da rádio. Aí fui fazendo meu trabalho. O Marney foi gostando. 2011. Aí teve aquela CPI do Carnaval. Ali a gente cresceu. CPI do Carnaval de 2012. Essa aí. Ali a gente cresceu. Nossa cobertura foi ótima. Assim, sem falar mal de ninguém. Nossa, foi a melhor cobertura que tinha. Nosso trio ali. Vocês foram pra Avenida? Não, a cobertura da CPI. Tá. Da CPI. Do Carnaval. Porque, enfim, cada um tem o seu jeito de fazer. A gente era de cobrir e criticar, era essa a vibe. Vocês levavam pro ar? Sim, não tinha. Era a vibe do Marney, do Daniel, e eu fui nessa onda também. Ele me dava liberdade e ia falando. Quem foi que levantou aquela CPI? Foi o Márcio Mota. Na tribuna da Câmara, ele fez um discurso e levantou o assunto. Foi o Márcio? Foi o Márcio Mota. E quem é o vereador que comprou? Não vai te recordar? Não me lembro. Porque alguém tem que comprar, né? Sim, alguém tem que propor. Não lembro. Era o Gil, o prefeito? Era. Prefeito Gil. Não, a boa pergunta é essa, não lembro quem foi que propôs. Tanto que no próximo carnaval ele entrega para CI. Pra CI. Isso, Jair. Jair, que faz aquele festival do Carnaval Grande. Sim, isso aí. 2013, no 2013. caso. Isso. Aí a gente fazia essa cobertura crítica, assim, teve essa questão da CPI, teve investigação da promotoria, tinha uma série de questões. Havia pressão de fora? Pra cima de você? Da rádio, não sei. Do Marney, eu nunca tive pressão. Sempre me deixou falar tudo. Não, mas tu não sabe se na rádio fizeram pressão? Não sei. Tá. Se fizeram, não chegou em mim. Porque ele sempre me deixou trabalhar bem tranquilo. E pegou ano da eleição, fizemos a eleição em 2012, super tranquilo. Tranquilo não. Pressão assim, não fala que vão te demitir. Isso nunca teve. Com o Marney nunca teve. E nem as pessoas nele. E aí... Não, foi o que eu perguntei? Sim. Não, o Marney é ótimo. Não tem o que falar. E daí que... Foi ali que meio que o pessoal me conheceu, assim. Claro. Ali naquele 2012, principalmente. E eu fazia tudo com ele. Fazia esporte também. A gente fez final nas Cafifas do Municipal. O Juliano não é da Liberdade? Ele foi antes. Antes? Ele foi antes. Aí ele estava na chegou prefeitura. a trabalhar com não ele? trabalhamos juntos.
Então eu fazia política, o esporte, final do municipal nas Cafifas. Tava muito bom, assim. Foi o espaço que eu pensei. Tu tava te achando legal lá. Ah, foi muito bom. E aquele programa que tu era... Como era aquele programa que tinha... De manhã? É. Era o Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Sim, tanto que aí eu... Sei lá, acho que eu me destaquei, não sei. Que quando saiu o Jefferson Freitas da Cruzeiro, aí me convidaram pra lá. Pra ir pra Cruzeiro? Pra Cruzeiro, 2013. Que até eu peguei esse carnaval que tu falou em 2013. Esse eu transmiti. Tava na Cruzeiro? Tava na Cruzeiro. Ah, tu comandou o programa esse da banda? Não. Na Cruzeiro, não. Não. Eu também era o quinto, sexto repórter lá. Brigava por microfone. Tu saiu da Liberdade e foi pra Cruzeiro. Fui pra Cruzeiro. Porque dentro de Itaqui é um crescimento, né? Sim, claro. Porque assim, a Rádio Liberdade é o lugar que eu mais trabalhei na vida. Trabalhei 3 vezes lá. Mas ela é bem ouvida, né? Ela tem o seu público. Ela tem o público dela? Sim, e nos grandes bairros. Lá pra Chácara, pra Morar, Vila Nova, José da Luz. Não, ela é bem ouvida. Ela é bem ouvida. Só que não dá pra negar, em 2013, né, a diferença de audiência, não sei como é que tá hoje, da Cruzeiro pra Liberdade não tinha nem comparação. Né? Sim. Eu participava dos programas, de todos, do Dileu, do Ferreiro, do Cloudfly. O horário... Então tu retorna pra Cruzeiro, né? Sim, retorno. Por exemplo, pegar ali o das 10 ali, o Cruzeiro Notícias, o que na Liberdade, quando a gente abria para perguntas dos ouvintes, que aí na época tu só ligava pro rádio para perguntar. Quando na Liberdade dava 3 perguntas, na Cruzeiro dava 10. Tu via que o locutor trazia o operador trazia o papelzinho com pergunta. Era impressionante, assim. Não tinha como comparar. O WhatsApp moderno, no caso. Era o WhatsApp moderno. E então eu fui, né? Eu fiquei sabendo que ia abrir a vaga, fui pra lá e me contrataram. Era a mesma gerência ainda. Mas, agora tu... Aí a própria pessoa falou, não, eu tô escutando, eu te escutava lá na Rádio Liberdade. Eu cheguei a pensar em ti. Tá? Aí eu me apresentei de tô aí. E já comecei a trabalhar ali no primeiro dia do ano, porque ia ter posse, né? Primeiro dia do ano era posse do Gil, do Dr. Gil continuou. Claro, mas o Jarbas ganha e não assume. Isso, mas dos novos vereadores ali. Então, eu lembro que na época responsável da gerência me perguntou, tu quer começar no dia 5? Ou tu disse, não, eu quero começar agora. Ia ser uma baita transmissão aí pra fazer. Eu quero agora. Vai perder. Sim, aí fizemos aí o Dileu lá. Porque aí eu lembro que o Rudimar e o Bolinha fizeram uma Sambará. Isso, aí vai estar o Dileu ali, vai estar sozinho. Claro que eu quero. E aí fizemos ali. E aí eu fiquei um período ali. Teve ainda rescaldo dessa questão das denúncias do carnaval. Que eram denúncias de desvio de dinheiro. No carnaval de 2011, que foi o primeiro carnaval na Dom Pedro. Era isso. Na época o promotor falava em 300 mil reais. Pô, até hoje não teve condenação, deixando claro. Mas tem processo? Existe ainda o processo? Eu não tenho certeza. Acredito que tem, mas não sei. Virou processo? De repente não virou, né? Não sei. Condenação não teve. De repente? É. Mas na época estava muito quente, que foi quando a promotoria entrou com a ação civil pública. Claro. Ajuizou. Sim. O promotor ajuizou a ação civil pública. E eu fiz a entrevista exclusiva com o promotor. Eu entrei de tarde no programa do CNEU com a entrevista exclusiva. Te recorda? Quem era o promotor? Era o Sérgio Filho. O Sérgio Alto. Aquele era meu cliente lá. Eu consegui uma entrevista exclusiva com ele e no outro dia ele foi embora. Ele tinha um Festa Vinho. Falou tudo porque estava indo embora. Sim, e porque teve um detalhe ali, né? Eram 2 denúncias, 2 assuntos. Sim. Ele ajuizou a ação das denúncias do carnaval e das diárias dos vereadores. Então atingiu o governo, mas atingiu a oposição também, porque tinha vereador, pegava vários ali. Que loucura. Então ele compraria a briga com geral. Todo mundo. Ele ajuizou num dia, no outro ele foi embora. Quero dar um recadinho aqui de novo do outro apoiador nosso aqui, o Grupo Braseiro, né? Que é o Braseiro Bar e Parrija. Nosso amigo Eduardo Braseiro Martini. Galeto, Braseiro Café, Container e o Braseiro Boutique de Carnes. O Braseiro agora está com a equipe nova ali, né? Eu acho que eu já falei no programa, né? Um pessoal novo, o Duda trocou a equipe dele, né? Trocou, tá outro pessoal ali. No Braseiro... Segue a mesma qualidade, né? No Braseiro Carnes. Não, o Braseiro Bar e Parrija. Tá, esse ele trocou a equipe dele, né? Trocou a equipe. Do Galeto faz hora que eu não sei, não sei quem que... Até tem um rapaz aqui que era do Galeto, que agora está na Parrija. E aí o Grupo Braseiro, né, que semana que vem vai ter uma surpresa também, Vai ter alguma junto com a Equifome, eu acho que pelo que me passaram aqui. No próximo nós vamos... E também deixar mandar um abraço pro Duda, né? Nosso apoiador.
E também para a Eletrosul lá, energia solar, né? Mais de 350 unidades instaladas. Agora já deve ter mais, né? Porque esses 350 que botaram no início. Deve ter muito mais. E, bom, e tem monitoramento também, né? Aliás, sou cliente... Tu colocou placa com eles, né? Não, eu coloquei monitoramento. Monitoramento. Sou cliente do monitoramento lá da Eletrosul. Deixa um abraço lá pro Lore. Bom, e aí, Eduardo, e aí... Tu tá na Cruzeiro. E aí, fica aí até... Fiquei esse 2013. Aí eu já tinha essa parceria com o Cloudfly da outra vez, né? Fizemos bastante esporte ali. Em 2012 eu fiz a final do Municipal na Liberdade e em 2013 eu fiz a final do Municipal na Cruzeiro. Fiz as duas, que é uma transição bem interessante. Cafifas, né? Cafifas era o Operário Triquense, é mais ou menos assim. E é muito bom de fazer, né? Transmissão. E lota, né? O jogo, sim, o pessoal se envolvia bastante. Depois teve essas paradas, acho que vai voltar em breve. Mas foi muito bom. E dei sequência assim, eu pensei, eles sabem como é que eu trabalhava aqui na Liberdade. Eu não vou mudar. Disseram que a gente te escutava lá. Então, bom, sabe como é que eu sou. Sabe qual é o teu sistema, né? Vou seguir fazendo. Segui fazendo do meu jeito. Eu não tinha um programa, eu entrava nos programas. Não tinha um programa específico. Entrava nos jornalismos dos programas dos outros. E aí fazia do jeito que eu achava que tinha que fazer. Só que aí chegou um momento que eles achavam que estava dando muita reclamação, assim, depois, a famosa polêmica, né? E aí pediram que eu me retirasse. Não, me retirasse. Pediram que eu me retirasse. Aí eu saí, né? 2013. Aí eu cumpri aquela primeira meta de trabalhar aqui na cidade. O que era a minha primeira meta? Mostrar para os meus amigos, familiares, para a população, né? Quem eu era como jornalista. Trabalhei na Liberdade, na Cruzeiro, no jornal. Já viram, né? É isso aqui que tem, pessoal. É isso aqui. Gostou ou não gostou, não sei. Para teus amigos e para a família para ver. Meu pai... quer dizer, meu pai morreu em 2014. Ele viu trabalhar. Ele viu eu trabalhar. E isso era uma coisa que eu queria, porque eu comecei a escutar rádio... aprendi a escutar rádio com ele. Legal. Tu é filho único? Eu tenho uma irmã mais velha. Assim, 2000 e... eu não lembro 13. Agora. Não, mas o ano que veio o Tarso Genro aqui. Que era governador. Tarso veio para a inauguração, não veio do Asfalto Sul? Aquela foi Ieda. Ele veio que ele fazia as interiorizações do governo. Mas foi na Liberdade ainda. Não, que aí eu tive um momento muito legal assim com meu pai, que eu estava lá na transmissão, eu acho que eu estava na Liberdade ainda. 2012 devia ser. E aí eu voltei em casa para trocar de roupa, alguma coisa, e o meu pai... Passei por ele assim, aí tô ouvindo aqui, e esse eu tô emocionado aqui. E aí ele começou a chorar. Quando que eu ia imaginar que meu filho, legal. Assim... Sério, foi incrível aquilo ali. Que legal. Foi muito bom. Porque assim, eu não sou... Ninguém na minha família é jornalista, entendeu? Eu segui o meu caminho. Claro. Meu pai, ele foi vigilante, foi trabalhador rural, foi pedreiro, ele só estudou até a 4ª série, ele morreu semi-analfabeto, ele sabia ler, mas ele não sabia escrever, só escrevia o nome dele. Minha mãe é técnica de enfermagem. Não tiveram uma vida acadêmica como eu tenho hoje, faço mestrado. Sim. Não tiveram interesse por cultura, o que não tem nenhum problema. Mas me deram a principal coisa, que é vergonha na cara. Sim. E um senso de ajudar também. Claro. Bastante, que os dois tinham. Minha mãe tem até hoje. É enfermeira, né? Sim. Tem a Tua mãe trabalha no hospital ainda? Ela se aposentou. Do hospital? No hospital. Só que antes de ela se aposentar, ela fez o concurso da prefeitura, passou e se aposentou depois na prefeitura. Na prefeitura faz pouco. Acho que uns 3 anos aí que ela se aposentou. Legal. Sim, então, assim, pro meu pai, assim, a expectativa... Tipo, meu pai me contava, assim, ele foi conhecer energia elétrica, televisão com 40 anos. Então, era uma outra vibe. E eu não fui... Eu sei que eu não fui nada do que ele queria que eu fosse. Ele queria que eu fosse outras coisas. Sim. Não que eu fosse... Quando eu falei que fazer jornalismo... Ninguém deu... Ele queria que tu fosse centroavante 14. Talvez. Ele me disse, eu te vejo... Porque eu sempre gostei de estudar, né? Então, eu te vejo como um doutor, sei lá, tipo um advogado ou médico. Profissão assim mais, né? Sim. Que mais aceita na sociedade. E ninguém... Doutor dá tempo ainda. Pois é, doutorado. E o doutorado eu vou fazer. No final, eu acho que eu vou conseguir ser doutor, mas não do jeito que ele falar. Já tá o primeiro requisito, fazer o mestrado. Então eu fiz o meu jeito. E o meu pai era assim, era um gauchão, né? Ele usava bombacha o ano inteiro. Ele trabalhou para fora, morava para fora, veio para a cidade já com seus 40. Ele é de família do interior? É, do interior. Eles vieram de São Gabriel. Eu não me lembro bem se ele nasceu em São Gabriel ou Alegrete. Ele não era daqui. Ele não era daqui? Não. Tua mãe é de família daqui? Minha mãe é daqui. Minha mãe é Vieira e meu pai Silva.
Sou Eduardo Vieira da Silva. Então, ele teve uma outra criação. E a gente tinha vários embates por isso. Feios, inclusive. Assim. Não deu a apanhar. Eu apanhei só uma vez porque eu mereci, porque eu derramei Guaraná no chão, debochando ainda, e ele me bateu e ali eu mereci. Mas não acho que tem que bater em criança, não, deixando claro. Mas ele não era violento, deixando também bem claro. Muito pelo contrário. Mas era uma outra criação, né? Ele dizia assim, não, porque o teu avô, ele me olhava, eu já sabia o que era. Não precisava nem falar. Não precisava nem falar. E hoje em dia, não, a gente manda, vocês não obedecem, não sei o quê. Teu avô, ele me olhava assim, já sabia o que era pra fazer. Sim. Então era uma outra criação, né? Se não fizesse... Enfim, até comentários que ele fazia, hoje não se aceita mais. Hoje, né? É melhor... Ele era bem mais velho que eu, né? Ele já tinha 40 e poucos. Ele tinha... Quando tu nasceu? Ele tinha quase a tua idade hoje. Sim. Ele foi pai bem tarde, no caso, porque a minha irmã não é outra relação. Da minha mãe, no caso. Então, essa vez aí, pra mim foi uma realização, né? Quando ele viu eu trabalhando ali, eu queria que ele visse eu trabalhando. Ele se preocupava muito comigo, assim. Ele disse, nossa, essas coisas que tu fala aí vai te dar problema. E, de fato, depois deu. E ele se preocupava, meu Deus. Mas uma coisa que ele cobrava certo era de eu falar muito rápido. Ele te falava? Ele escutava claro, direto. Ele era um ouvinte. Ele era um ouvinte de rádio. E ele dizia assim, hoje tu estava bem. Falou calminho, né? Hoje tu conseguiu entender o que tu falou. Sim, o cara que ouve... Imagina, eu aprendi a ouvir com ele. Daí eu saí da Cruzeiro em 2013, então eu cumpri essa meta do trabalhar aqui. Aí eu para a segunda meta, que era trabalhar fora. E, de novo, o Cloudfly na história. Ele me apresentou uma rádio que ele trabalhou, que era a Rádio Viva. Aonde? Ela é sediada na Serra, que é do grupo RS Com, Rede Serrana de Comunicação. Tem Caxias, Bento. É grande, então? É grande. Eu não sei como é que está hoje. Ela, uma época, na Serra, ela só perdia para a RBS. Era muito grande. Deve ter sido essa que o Juliano foi lá e quase ficou lá. O Juliano teve Se foi o Cláudio que indicou para ele. Pode ser. Tem muitos taquenses lá. Na Viva teve o Jefferson. Não vou lembrar outros, mas teve muita gente, muito de Itaqui. E eu fui lá, digo, a primeira rádio que eu vou trabalhar fora vai ser essa aí. E tu foi? Fui e consegui a vaga. Qual era a sede? Eu fui em Bento Gonçalves para fazer a entrevista e fui aprovado. Aí eu esperei um tempo. E aí surgiu a vaga em Montenegro. Tu esperou um tempo, tu veio para Itaqui? Eu fui lá só para fazer a entrevista. Fui lá e fiquei aqui esperando. Aí recebi um e-mail dizendo, a gente sabe que tu pediu aqui para Bento? E eu adorei Bento Gonçalves. Nossa, incrível aquela cidade. Fala bem de Bento. Muito. Nossa. Só que aí abriu a vaga para Montenegro, porque eles queriam ampliar. Eles são uma rádio da Serra, Sim. Mas eles queriam entrar em Porto Alegre. E aí abriram o que eles chamavam da Viva Metropolitana, que era em Montenegro. Mais ou menos uns 100 km de Porto Alegre, que é o Vale do Caí. Que dali seria a base para entrar em Porto Alegre. Isso 2013, 13 para 14. Então estamos com essa ideia de ampliar e tem uma vaga. Tu escolhe, tu quer esperar por Bento Gonçalves ou tu quer ir para Montenegro? E eu tava louco para trabalhar, né? Falei, claro que eu vou para Montenegro. Foi a segunda vez, foi a vez que eu fui morar mais longe, né? Só tinha saído para São Borja. Tinha uma prima minha, morava em Pareci Novo, que é uma cidade que se emancipou de Montenegro. Tipo Itaquima-Sambará. Montenegro, Pareci, 5 quilômetros. A prima daqui de Itaqui, que ela foi lá, foi para Montenegro, depois foi Pareci. E eu falei, vai ter a minha prima lá, vai me ajudar. Tem uma família lá constituída, enfim. Né? Vai ter não vou estar tão sozinho assim. E aí fui em janeiro para lá, para trabalhar. 2014 daí já. Trabalhar na Rádio Viva de Montenegro, metropolitana, e fazer o site deles, que era o LeoV, que é um portal. LeoV até hoje é fortíssimo. Esse portal da Serra e do Grande Porto Alegre. Mas aí, assim, eu aprendi, tudo vale, né? Aprendi bastante coisa, mas não rolou. Ficou quanto tempo lá? 2 meses. 2 meses. Fiquei em Porto Alegre, tinha uns parentes em Porto Alegre, tem bastante parente em Porto Alegre. Fiquei em Porto Alegre, tentei alguns jornais ali, óbvio que não ia dar, né? Não tinha estofo para isso, mas tentei. E foi um pouquinho depois aí que o meu pai faleceu. Aí tu veio para Itaqui? Aí eu voltei. Quando eu voltei, porque meu pai foi diagnosticado com câncer de próstata, já tinha 73 para 74. Aí fez radioterapia 6 meses, e aí ele ficou muito debilitado, assim. Daí ele não foi fazer a químio. Minha mãe decidiu, minha enfermeira, né? Decidiu que ele não ia fazer a químio porque ele estava muito debilitado, que não ia aguentar. Daí eu estava lá em Montenegro quando me falaram que ele estava... O médico já tinha, como se diz, desenganado, né?
Tiraram do quarto, botaram no quarto comum ali só pra esperar a hora, né? Aí eu voltei, depois eu tava em Porto Alegre nessa hora aí. Voltei e ainda consegui encontrar ele com vida, mas ele já não me reconheceu mais. Não me reconheceu mais. Ele tava já numa situação assim, começou a ir para todos os lados, assim, que agora começou a alastrar. Alastrou o tumor e aí não teve mais jeito. Aí ele faleceu, eu fiquei aqui. Esse 2014 foi Fica em Itaqui? Aí eu fiquei em Itaqui. E esse 2014 foi um ano que eu acho que eu não trabalhei no rádio. Foi um ano sabático? Foi um ano sabático, forçadamente sabático. Sabático. Aí eu já tinha envolvimento com o teatro, né? 2013, eu tô contando a parte de jornalista, né? O teatro corre em paralelo a isso. 2013 eu fiz uma peça dirigida pelo Luciano Santos, foi a minha primeira peça. Outra Luciano coisa, Itaqui, né? Luciano Itaqui. Outra coisa que eu achei que eu nunca ia fazer, subir num palco. Como e o Luciano, ator. como ator, Subi, fiz um personagem do Jô Soares, um delegado Nogueira, uma comédia. Delegado Nogueira. A Feira do Adultério, a peça. Que ele chega, flagra. Na época, o adultério foi crime, uma época no Brasil. Sim, né? sim. E aí era dessa época que é a peça, acho que anos 70, do Jô Soares. É muito boa, muito engraçada essa peça. São 4. E aí eu fiz essa peça. Estreiei no teatro em 2013. Aí em 2014 o Luciano me chamou para uma outra peça, do Mário Brandes, que era o Psicócegas. É uma peça autoral. Dele mesmo? Do Mário. Uma comédia, de novo, só fiz comédia como ator, né? E aí fomos concorrer no Festival de Santiago em Cena. Eu mal tinha visto peça aqui em Itaqui no FIT. Tradicional lá, né? Também é bem tradicional. O Teatro de Santiago é bonito? Não tem teatro. Não, é no Círculo Militar. E eles têm uma política de cultura fantástica, né? Santiago é modelo em várias coisas. Todo mundo fala isso, né? Não tem teatro. E não tem teatro. Educação e cultura lá é forte. Sim. Esporte também. O esporte também tem a Copa Santiago. Isso. Né? Fomos lá, a maioria do grupo era iniciante e ganhamos o festival. Que legal. A gente contava, assim, na melhor das hipóteses, ganhar o prêmio da plateia, porque era de humor, engraçado. né? E a gente fez uma coisa que o Serelepe faz, porque ela é uma peça muito de Itaqui. Então eu falava do Serrinho, falava não sei o quê, não sei o quê. Aí eu contatei lá, na época, o Rafael Nemitz, que é o locutor e vereador famoso lá, para ele me passar as referências de Santiago. Claro. Então nós adaptamos todas as referências. Aí para criar um Então, cada vínculo. vez que a gente falava uma referência de Santiago, o pessoal rolava daí. Tipo o Serelepe, como Sim, tu falou. Até pessoas, vocês falaram, claro. A gente entrou receoso, assim, vai agora, Santiago, e a peça de Itaqui. E 2 vezes o pessoal aplaudiu em pé. Que legal. A gente viu que tinha chance de ganhar. Mudou? Fizeram uma piada com alguém de lá, assim, Sim. colou a piada. Essa peça era assim, eram 2 detetives, que seria tipo Sherlock Holmes e Walterson. Que era eu e o Pablo Iglesias, que hoje é o jornalista da RBS. O repórter. Aí o Pablo da RBS. Que é da RBS. Filho do Bolinha, do Correio. Eu sabia que ele tinha envolvimento com o teatro. Sim. Eu até vou ter que fazer uma pergunta, vou ter que cortar. Claro. O Ramon Menezes, que trabalha na Gaúcha, esse cara é daqui de Itaqui, meu? Ramon, não Ele faz o programa da noite na Gaúcha. Esse cara fala em Itaqui direto, meu. Eu não conheço. Não, acho que não. Cara, ele fala em Itaqui direto, cara. Que bom. Eu digo que esse cara é de Itaqui, meu. Morou aqui, né? Volta aí. Temos lá em Santiago. Isso. Aí a gente apresentou e ganhou o festival. E assim, os jurados adoraram. Eles só elogiaram. Foi uma coisa assim, foi um sonho aquilo ali. Porque aí quando foi pra premiação, o Santiago tem um teatro, não tem o teatro físico, mas o teatro como arte cênica movimento. É fantástico. Tem vários grupos ali ótimos. É uma pena não ter teatro físico lá, né? Sim, mas pra ver como as pessoas superam as deficiências, né? Porque eles não têm um teatro e têm os cultura. Grupos. Mas tem o principal lá que são as pessoas. Recurso humano. E um grupo lá... público, né? E público, sim. Incentivo então público. vai ver que é isso que o Serelepe gosta de lá, então. Sim. Eles são bem ligados lá. Santiago é muito bom a cidade. Eu não sabia do Serelepe lá. A mulher tá morando lá, a mulher dele. Legal. E tinha um grupo lá, o Arte Mágica, ele tava ganhando todos os prêmios. E aí chegou na hora do último prêmio, que é o melhor espetáculo adulto. E nós já tínhamos vencido ali o prêmio de melhor ator coadjuvante, que foi o Marcos Serres. Eu fui indicado a melhor ator coadjuvante. Que legal. Foi o Marcos, o Denis Petrarca, o Kamen Rider, né? O Denis. Era um super elenco. E eu. Os 3 do mesmo grupo foram indicados a melhor ator coadjuvante. O Denis fazia essa peça? O Denis fazia uma senhora. Ele entrava uma cena na peça. Que figura. Que era uma figura. Que era extraordinário. Tanto que no final o pessoal procurou a senhora. E era o Denis. E era ele. Acharam que era mulher. Que legal.
Ele fazia uma coisa com a mão assim, ó, ele tem uma expressão corporal, ele fala baixo, mas ele tem uma expressão corporal muito boa. E aí, quando foram anunciar a peça vencedora, o cara falou assim, essa peça aqui, né, tem um nome muito difícil, que é Psicócegas, tem um nome muito difícil, e o Luciano assim, eu não acredito. Somos nós. E era. Porque Psicócegas é porque seria o Luciano era o diretor da peça. Era o diretor, e fazia uma ponta também. Era Psicócegas, que era a ideia do... De psicose e cócegas. O filme Psicose. Esse aí, Psicose e Cócegas. Que tinha uma cena que eu fazia cócegas. Era uma comédia pastelão total, trash, assim. Sim. E tá, daí ganhamos. Então, esse ano, 2014, eu me dediquei a essa questão. E a gente fez aqui, junto com o Luciano, coordenado pelo Luciano, pensado por ele, a primeira, que a gente chamou na época, a primeira mostra cultural independente. Que eu não tô falando também dessa parte, que eu tenho ao meu lado produtor cultural, né? De organizar eventos, assim, variados. E esse ano foi essa mostra, que teve teatro, dança, sarau literário em frente à Biblioteca Municipal, Mercado Público, que na época era ali, em frente ao Castelo dos Vidal, sarau literário, para chamar a atenção do descaso com o patrimônio público, patrimônio histórico, né? Ali é privado, mas histórico. E aí, esse foi o 2014. E aí, no 2000, nessa época eu tentei voltar para a Rádio Liberdade, aí não rolou. E aí, em 2015, o Marney me chamou, daí eu voltei para a Liberdade. E aí, fiquei 2015 e 2016. Que também, aí eu apresentava o programa com ele. Porque lá em 2011 e 2012 eu era só repórter. Eu entrava, que deu algum destaque, mas tu apresentar é diferente, tu tá na bancada. Com certeza. Então, quando eu apresentei ali, também eu senti que deu uma crescida. 15 e 16, que era o Jornal da Manhã. A gente fazia das 8 às 10, segunda a sexta. De novo, eu mantive o meu estilo, que eu acho que é só o que eu consigo fazer, né? 15 e 16. 15 e 16. Ainda era o governo do prefeito Gil que ficou do... Terminando o governo do prefeito Gil. Isso. E aí foi... Era mais ou menos o mesmo estilo assim. Fizemos as eleições, coisa e tal. Aí o Marney saiu da gerência, que aí, na época, em 2017, entrou o Roberto Goulart. E aí o Roberto fez uma outra programação. O Roberto tá voltando. O Roberto também era da Rádio Viva, agora eu lembrei. Do RS-Com. Cloudfly, Roberto... Pô, tinha bastante gente aqui. Teve uns 5 itaquenses, eu estou me esquecendo agora. Teve o Cláudio, o Robério, Jefferson Freitas e mais 2 que eu não consigo me lembrar. Daí ele fez outra programação. Mas o Marney morou na Serra também. Sim, o Marney foi da Rádio Caxias. A rádio do J. Del Fabro, não era? Não vou me lembrar. Eu fui lá uma vez. Mas pode ser. E foi da São Francisco também. Eu fui... Então, daí, aí, em 2017, eu fiquei sem emprego de novo, que é uma coisa que aconteceu com frequência na minha carreira, que é uma carreira bastante acidentada. E eu fui em Uruguaiana, aí eu fui nas rádios, 2017. Voltaste para Voltei em Uruguaiana. Aí fui nas rádios, aí foi diferente, eu fui mais... E eu fui também não consegui emprego. Mas eu fui lá na rádio do Paulo Santana. Santana do 96. A 96. Que é uma baita de uma rádio. Baita. E ele é um cara tipo Cobelli, esse que eu falei antes. Extraordinário. Ele tem um programa no final da tarde ali, bem bom o programa dele. Fazia um de jornalismo no começo. Estilo do Bruno, assim, né? O cara é muito... Dele não tem convidado, é mais... Tem convidado, mas é rapidinho. Assim. Isso, ele faz esse estilo direto, assim. E ele me deu uma aula de rádio, 2017, do momento do rádio, do que vinha pela frente. Que ele disse, eu já tentei tudo, tive franquia da Transamérica, tive não sei o quê. E não consegui, né? Ele disse, olha, eu vou te ser bem sério, não vou te contratar, não tenho nesse momento como, tô criando um estilo aqui, que é o que ele chamava do adulto jovem. Sim. Que era tipo rádio Antena 1, mas com um pouquinho mais de descontração, assim. Mais vivo. É o que tá tocando agora lá, né? Sim, ele mudou bastante. Ali ele já via o Paulo Santana, um cara muito inteligente. Ele já via uma certa crise do modelo rádio. Sim. Então eu não consegui. E aí fui para Caxias tentar, eu fui na Rádio Caxias, fui na São Francisco, também não rolou. Lá em 2012, eu tive um convite para ir para Ivoti. Lá em 2012. Mas aí eu não quis ir porque eu queria ficar aqui ainda. Sim. O que um colega meu do jornalismo estava lá, pro jornal, o Diário da Encosta da Serra. Aí eu voltei, né, com o rabo entre as pernas, e fui falar com esse meu colega. Lembra aquela vez? Ele era muito meu amigo, né? Lembra aquela vez? Agora eu quero. Achando que não ia rolar. Porque, 5 anos depois de voltar para... Que cidade tu estava? Ivoti. Eu estava aqui, queria para Ivoti. Muita cara de pau, né? Sim. Mas eu só fui porque eu conhecia ele, que era meu amigo. Senão não ia. 5 anos depois, o cara, quando ele precisou, eu não fui. Aí agora que eu tô precisando, eu vou, né? A dor de barriga aí não dá uma vez só. E aí, assim, não tô em Ivoti,
que ele estava em São Paulo. Vai lá, fala com o diretor, diz que eu te indiquei e vai dar. Mandei um e-mail. Um e-mail. Não, adicionei no Face o diretor, o Raul, e mandei a mensagem, falei do meu colega, o Francis. E no outro dia o Raul me ligou. Diga aí, isso aqui, porque ele era muito amigo o Raul é um senhor, assim, um economista, e o Francis é um pouquinho mais jovem que eu. E assim, é tipo o pai, né, do Francis, então muito bem. E ele disse, tu foi colega do Francis? Né? Digo, o Francis. Aí começou a dar risada, o Raul é gremista, o Francis é gremista, eu sou gremista. Ele disse, puxa pra esse lado do Grêmio aí, que ele é fanático pelo Grêmio. Tanto que eu conheci a Arena em 2017. Sim. Fui no jogo da Arena, no Grêmio Vasco, com o Raul. Mas depois disso que eu tô contando. E aí o Raul me ligou no outro dia, uma terça. Pois é, isso aqui, falando, dando risada e brincando, é um cara muito brincalhão. E eu, e tu quer vir pra cá, né? Tu já veio aqui? Não, nunca fui. Trabalhei em Montenegro, rádio, mas em Voti, que Montenegro é Vale do Caí e Voti é Vale dos Sinos. Tô precisando, então. Tá, vem quinta aí. Tu imagina tu sair de Itaqui, porque em Voti é assim, se tu for de ônibus, né? Vai a Porto Alegre? Tu vai a Porto Alegre, aí tu pega o Transurb, tu vai até a última estação, que é no shopping Bourbon, em Novo Hamburgo, aí tu pega um ônibus, vai pra Estância Velha e vai pra Ivoti. É longe, não? É 3 viagens. Itaqui, Porto Alegre, Novo Hamburgo e Novo Hamburgo e Ivoti, passando por Estância Velha. Cheguei lá na sexta, num dia chuvoso, choveu muito aquele mês, e aí já me apresentei e tal, e eu já fui pra ficar, né? Que era o único jeito, eu já fui com mala pronta. Porque eu não vou tentar esperar de ganhar. É ou não é? É ou não é? Claro, eu não falei assim com ele, né? Ela assim, ó, vou te apresentar a redação ali. Aí ele me apresentou uma redação grande, assim, um jornal, o Diário da Encosta da Serra de Ivoti, ele cobre 30 cidades. Eu não vou lembrar o número de assinantes, mas assim... Uma cidade do lado da outra. Lá. É. E ele tem... Na época ele tinha uns 12 repórteres, que ele tem 5 sucursais. Tem a sede em Ivoti, aí tem as filiais, Estância, Nova Petrópolis, Picada Café e Dois Irmãos. Nova Petrópolis. Nova Petrópolis. É perto ali. É perto? Tu vai Ivoti, Dois Irmãos, Nova Petrópolis. Dá 30 quilômetros. Quase Gramado já. Isso. Aí Então, e tinha rádio também, rádio Ivoti. Embora ali não tenha o hábito de rádio, porque ali quem gosta de rádio escuta rádio de Porto Alegre. Né? Mas ele tinha uma rádio Ivoti também. Cheguei a fazer jogo de futebol, coisa e tal. E aí fiz algumas coisas ali. E aí terminou ali a sexta-feira. Ele disse assim, e aí, o que tu vai fazer no final de semana? Eu vou ficar aqui. Tá. Tu vai ficar por aí? Que eu cheguei com mala e coisa. Tá, vou. Aí me botaram numa pensão, numa pousada. Fiquei um mês, fui ficando e deu quase um ano. Aí me contrataram ali, aí chegou uma hora que, vamos ter que acertar salário, coisa e tal, né? E explicaram como é que era a dinâmica ali. E eu fiquei lá de 2017, 2018, e até hoje foi a minha melhor experiência como jornalista. Ivoti. É porque lá devia ter bastante coisa. É terra de italiano? De alemão. Alemão. Do lado, quase de Nova Petrópolis. Isso, é o pessoal, é ali que da colonização alemã que veio para São Leopoldo e de São Leopoldo expandiu. E assim, era uma dinâmica alucinante, a coisa mais alucinante que eu já fiz na minha vida, fechamento. É um jornal diário, né? É diário? É diário. Então trabalhava... Não, eu não vivia, eu só trabalhava. Sim. Eu só trabalhava, não conseguia correr quase lá. Mas valeu a pena. Nesse 1 ano que eu trabalhei em Ivoti, eu aprendi tanto quanto nos 4 anos da faculdade. Foi uma imersão. Mas foi fantástico. Me adaptei bem na cidade, gostei. A questão das câmaras que eu falei, né? Então eu já falei lá mais ou menos o que eu gostava de fazer. Eu falei, eu gosto de política. E aí tu ia para as câmaras lá? Ia para as câmaras. Eu comecei em Ivoti, depois fui para a Estância e depois fui para Lindolfo Collor. Mas essas câmaras eu fiz as outras porque eles gostaram do jeito que eu fiz e pediram para eu cobrir as outras, porque ninguém queria fazer câmara. Claro, imagina. Eles gostavam de... Tinha 4 editorias. Política, geral, polícia e esporte. E tem alguma relação como tu compara com as câmaras de lá com as daqui? Tudo igual. É igual? Tudo igual. Eu achei que era muito diferente. Tudo igual. Então é verdade aquela que diz que político, vereador e eles têm uma senador é tudo igual. É que assim, tem um perfil, tem estereótipo, tem arquétipos de vereador, né? O que é povão. E lá tem igual. Eu vi nessas câmaras que eu cobri, dessas 6, Sim. 2 aqui na fronteira e 4 na Grande Porto Alegre. Exatamente o mesmo perfil. Sim. Exatamente igual. Tu vê, né? Eu não vi nenhuma diferença.
E, claro, a diferença, sim, mas aí não é da Câmara, é da cidade. Que Ivoti é uma cidade de 20 e poucos mil habitantes, é uma cidade muito tranquila. Qualidade de vida, nota 1000, não tem um assalto, não tem um papel na rua. Não... Por outro lado, é bastante silenciosa. Sim. E isso é incorporado por todos os setores. Então, a sessão da Câmara de Ivoti... Não tem briga. Não. E a arquitetura parece uma igreja, então parece uma missa, assim. É quase um culto. A primeira que eu fui, eu estreiei. Quase dormi, né? Imagina. Na cobertura. A da Estância Velha já é diferente. Estância é que nem aqui. Tá briga. A primeira sessão que eu fiz é uma briga. Que loucura. De vereador apontando o dedo na cara do outro. Briga mesmo. Quase saíram tapa. E aí, quando eles me ofereceram, que eu comecei a fazer Ivoti, eles gostaram, que eu sempre falei, eu gosto de política, posso fazer esporte, posso fazer a rádio. Comecei a fazer algumas transmissões. Fui em Dois Irmãos, estava rolando um campeonato de futebol, fiz um jogo em Dois Irmãos, eles gostaram. Disse assim, mas eu digo, não, mas é que lá a gente faz rádio, lá é mais forte o rádio. Então, o que eu puder fazer de rádio é que eu vou fazer. Só que lá em Ivoti não pega o rádio. Tu vê, né? Tinha um programa de debate dupla Grenal, eu fazia nas sextas-feiras. O de jornalismo que tinha do meio-dia, eu entrava e fazia. Então, escutou a gaúcha, Guaíba. Porque lá, assim, tu liga o rádio da tua casa, tá na gaúcha. Pois é. Então não dava, eu entendo. É difícil. No jornal, eu fazia todas as pautas, fazia plantão. O plantão, assim, eu cobria Ivoti. Sim. Só que o plantão é de sexta, começa na sexta e vai até domingo de noite. E depois, segunda, tu já segue trabalhando, não tem folga. Se tiver crime, tem que ir. Tudo. E tu cobre um grupo de cidades. Então eu cobria no plantão Ivoti... Mas ficava uma equipe contigo? Não. Um repórter só. Então, isso aí tu... Tá, nos meus 2 primeiros plantões, porque eles iam me largar para trabalhar, assim, vai. Eu falei, não, eu não vou conseguir fazer. Aí eu pedi um motorista. Isso que eu ia te perguntar. Nos 2 primeiros plantões foi um colega de motorista para ver a questão das estradas, enfim, né? Mas aí no terceiro eu já fui sozinho. E aí a partir... Pega o carro e vai. Não, eu peguei a manha. Peguei a manha, descobri todas as bocadas, todas as... Pegava o carro da rádio crime, né? Não, sabe que assim, tem crime, mas o que tem mais forte lá é o esporte. E a conclusão que eu cheguei é que o alemão gosta mais de futebol que o brasileiro. Porque lá em Ivoti, Dois Irmãos, tu tem campeonato municipal até a 3ª divisão. Imagina, cara. De campo, de futsal. 3ª divisão. Em Ivoti tem campeonato de futebol de areia. Imagina. Eles fazem campeonato de futebol de bater pênaltis. Aí levam lá o Santos Sotile, sorteiam um carro. Eles são apaixonados por futebol. Eu acho que o alemão gosta mais de futebol que o brasileiro. O brasileiro gosta mais do clube, né? Do futebol. Eu acho que o brasileiro ele gosta de torcer. Claro, o alemão gosta do futebol. Da competição. Da competição. Então, eu fiz muito esporte. E eu gosto de esporte. Eu gosto de outras coisas, mas eu também gosto de esporte. E transmitir esporte é muito bom. Sim. Então, eu fazia bastante esporte, tanto na rádio quanto no jornal. E eu aprendi várias coisas. Aprendi lá o que é o hiperlocalismo. Que eu tinha visto na faculdade, mas eu não tinha visto na prática. Tu viu na prática lá? Eu vi na prática. O que é o hiperlocalismo? Todas as notícias são locais. Locais das cidades, né? O diário ele circula em 30... Diário da Encosta Serra. Circula em 30 cidades, mas ele cobre 11 municípios. Cobre 11. Tem essas 5 cidades aí, as 5 redações, mas eles cobrem 11 e circulam em 30. Sim. Então, todas as notícias são das cidades. Política, Câmara, esporte, bairros, eventos sociais. Tem muito Liga de Combate ao Câncer, tem eventos da PAI. Fazia tudo. O que para mim foi ótimo, porque eu aprendi sobre a região e aprendi a me virar, né? Aprendi, na verdade, que tu consegue pegar um assunto local que parece que não é interessante e tornar interessante. Esse era o desafio. Sim. Então, quando eu olhei, até a charge eram piadas... Se a gente chegar, alguém de nós aqui, que nunca foi para lá, abrir o jornal, não entende nada. Não sabe nada do que está acontecendo. É piada interna. As manchetes, claro, a manchete é séria, mas os assuntos tem um código que só entende quem está lá. Quem é de lá, né? Quem é de lá. É bem pro local. Então, assim, por exemplo, uma coisa que é muito forte lá, a escolha das soberanas. Cobri várias. Os eventos, a Feira do Mel, a Feira do Biscoito, a Feira da Lavanda... E são mega eventos. E tem que cobrir, porque esse é o evento que vai gerar capa. Sim. Claro, eu tentava fazer as pautas que eu pensava aqui, as questões de política, umas reportagens mais aprofundadas. Teve um terremoto lá, em Santa Maria do Herval. Terremoto? Teve um tremor de terra. Isso eu não me lembro. Nem eu me lembro. 2018, acho que foi. Santa Maria do Herval.
Santa Maria do Herval fica na abrangência de Dois Irmãos. É Dois Irmãos ou é Nova Petrópolis? Já não lembro agora. Mas não era da minha... Nova Petrópolis, deve ser. É Nova Petrópolis, né? Só que aí não... É, Nova Petrópolis. Só que aí não fica na minha... Não ficava na minha abrangência. E deu um problema com a colega lá, com a repórter. Ela meio que... Ela não deu a notícia, aí deu atrasado e ficou ruim. Né? Ficou ruim. E eles queriam, para compensar, fazer uma baita matéria do terremoto. E aí, ela perdeu de dar tipo um furo. Ela perdeu. O plantão, é que o plantão é corrido. Deu no plantão esse tremor. Foi no final de semana. E o plantão é corrido. Plantão é alucinante. Perdeu o furo. O plantão tu cobre 3 assuntos. O plantão tu cobre sozinho 3 cidades. Tu vai numa cidade, tira uma foto, pega informações, pega o contato, vai na outra, depois tu vai escrever. É uma loucura, porque vai sair na segunda, né? Sim. Ela se perdeu, enfim. Aí na segunda eles queriam compensar. Na verdade, fazer na segunda para sair na terça. Imagina, se aconteceu no sábado, ia sair na terça, tinha que ser... Não podia ser uma super reportagem. Uma baita matéria. Aí os repórteres foram para o interior, porque o terremoto se deu em Santa Maria do Herval, mas deu numa localidade que não tinha quase nenhum morador. Então ninguém percebeu. O tremor foi sentido em Nova Petrópolis. Então, quem foi em Santa Maria do Herval não entrevistou ninguém. Em Nova Petrópolis entrevistou o lojista. Eu vi o barulho sair na frente, achei que tinha morrido alguém, não sei o quê. Era o tal tremor. Só que eles queriam alguém que organizasse isso, que centralizasse, que entrevistasse especialistas, e teria que ser alguém que estivesse sentado ali na redação, né? Pouco importa se na cidade ou não, e que centralizasse isso. Então vai ser o Eduardo. Juntasse todo o material. Vai ser o Eduardo. Sendo que não tinha nada a ver com a história. Eu não cobria, eu nunca fui em Santa Maria do Herval. Aí eles me perguntaram assim, porque eu trabalhei de manhã, fui almoçar, voltei assim, o que tu tá fazendo aí? Não, tem essa pauta. Tu vai fazer o terremoto. Mas eu não sei de nada. Eu vi que deu a polêmica ali, que a guria errou, né? A guria errou ali, que comeu bola ali, deu uma barrigada. Tu vai fazer. E tem que sair amanhã. Aí e agora? Eu não sabia nada do assunto. Aí eu fui pesquisar, consegui entrevistar um professor da USP. Pô. São Paulo. Assim, foi coisa de nunca. Eu tentei um monte de gente, tentei professor da Unipampa, porque a Unipampa, na região lá de Bagé, tem algum curso relativo a isso, não consegui. Estava em férias, porque era janeiro ainda. Tudo contra. Fiquei até às 8 horas da noite, que era o horário que fechava o jornal. Esse jornal ele é impresso na gráfica da 0 hora. A qualidade do jornal é a mesma da 0 hora. Boa. Ele encerra às 8 da noite, manda para lá, ele vai mandando ao longo do dia, né? Às 8 manda a capa, às 10 da noite começa a circular na região. E ele é uma baita estrutura. Existe ainda? Tem. Lá em Ivoti eram uns 30 funcionários e ao todo uns 80, assim, eu acho. E aí eu fiquei até às 8 da noite fazendo o jornal e deu a capa, deu tudo certo. Consegui entrevistar, aí eu coloquei, bem ou mal, o que os 2 repórteres de Nova Petrópolis e de Santa Maria do Herval trouxeram, eu consegui incluir, coloquei o nome deles, claro, mas eu fiquei como principal, como a reportagem. O teu nome ali em cima parece... Isso. Cara, aí o que aconteceu? Eu cheguei na conclusão que, na verdade, eles chegaram e me passaram. Em 10 anos, deu 4 terremotos na Serra. Deu 2 em Caxias. Tremor de terra. Tremor, sim. Deu 2 em Caxias, 1 em Gramado e 1 em Santa Maria do Herval. Então, esse era um dos questionamentos. Tem relação? É porque é uma área alta? A broda história é que não tem. As placas tectônicas lá se chocam e é isso aí. Não tem como prever, não tem o que fazer, acontece. Resumindo muito a matéria que eu fiz de 2 páginas. Fizemos a capa ali, com o desenho das cidades. Então, a reportagem que saiu era essa. Em 10 anos, deu 4 terremotos, deu 4 tremores de terra na região da Serra. Não tem causa explicada, não tem muito o que fazer. Leia a entrevista com o especialista e veja o que os moradores falaram. E foi isso aí que eu fiz. Legal. Comecei às 1 da tarde, só parei às 8 da noite. 7 horas. 7 horas fazendo um assunto que eu nunca tinha estudado na vida. Isto é uma reportagem. Eu quero dar mais 2 recadinhos aqui de 2 apoiadores nossos aqui, o Artesanal Burger, né, do nosso amigo Alisson lá. O Alisson. Bom, hein? Aquele dia ele mandou um hambúrguer aí. Qualquer dia tem que mandar outro aí para nós. A Mariane gostou, né? E também para o nosso grande apoiador, o Execute Studio, né, que é o que nos apoia aqui. Nosso amigo Gessé na técnica aí, ó. Quem quiser fazer... Agora estou com aula de música, né? Escola de música, cavaco, violão, teclado e bateria, né? Tu que dá aula de bateria, Gessé? Bateria é contigo.
O Cavaco é o cara do Auto Certo, né? O Juninho do Cavaco. O Juninho do Cavaco. Tá, mas quem quiser é só falar com os guri aí. Com o Preto aqui, com o Chiruzinho. Tá, e aí, como é que foi? Tá, aí tu contou da reportagem, tu ficou lá até que ano, né? 17, 18. E aí tu volta pra daqui. Aí eu volto pra cidade. Assim, eu senti muita falta, né? De casa? Cara, eu tive... Assim, meu trabalho foi... Não o que eu fiz, eu digo, pra mim, né? A realização profissional foi ótima. Eu cheguei ali num ponto que eu tava assim... Eu tava num jornal médio. Perto de Porto Alegre. E vou te ficar 50 quilômetros. Então, qual que era a minha ideia quando eu fui pra lá? Vou ficar aqui uns 2 anos e vou tentar ir a Porto Alegre. Sim. Tentar chegar em Porto Alegre. Mas aí não deu. Voltei. Nesse meio tempo foi que deu a questão do FIT, né? Festival Itaquense Teatro, porque lá em janeiro de 17, quando eu estava desempregado, foi que o Verano me convidou para trazer o festival de volta. Que estava iniciando uma nova administração. O teatro ficou fechado 2 anos, né? 15 e 16. Estava ali a Maritza Rossi, na Cultura, que fez um excelente trabalho. E nós propusemos para ela, que estavam sendo retomados os eventos, de fazer o FIT. Então eu comecei, só que eu falei pro Verano, olha, eu vou ajudar, só que no meio do caminho eu posso ir embora. Eu estou tentando ir embora. E quando é que tu faz o podcast do FIT? Foi agora, foi 2022. Foi já no mestrado agora. Sim. Já no mestrado agora. Contando a história, inclusive, do movimento de retorno, dos 2 anos que nós organizamos. Isso aí que tu participou, tu conta tudo ali, não? Conto ali. Vocês tem no YouTube? Tem no YouTube e no Spotify Itaqui em Cena. Itaqui em Cena. São 5 episódios. Legal. Só bota no YouTube ou no Spotify. Tu fez sozinho? A locução, sim. As entrevistas aí tem o pessoal de fora, que eu entrevistei. Eu gravei com o Paulinho Rocha, que foi que fez a gravação, contratei ele, né? O que teve mais? A vinheta e abertura é o Bruno Contursi. A logo é um colega, o Jonas Weber Brum, que é um colega meu do mestrado, lá em São Borja, que fez a logo. E foram essas pessoas que ajudaram. A parte de reportagem, entrevista, gravação, foi eu que fiz. As trilhas eu que escolhi. A edição de áudio das entrevistas foi eu que fiz. A maior parte eu fiz sozinho. E tu participa desse FIT, mas só como organizador. Eu participei os 2017 e 2018 como organizador. Nunca participei como ator. Ah, nunca? Não. Que época que era o FIT? O FIT, eu fiz 2017 e 2018. O FIT ele começou em 2000, foi criado pelo Daniel Kretzig. Na época era gestão Silas, né? Era. E com grupos locais, foram 6 grupos locais no começo. No segundo foram 11. As duas primeiras edições 100% locais. E na terceira edição, 2002, começam a vir os grupos de fora. E aí sofre essa transformação, que é o que a gente vê até hoje, esse intercâmbio cultural fantástico. Esse ano foi bem forte. A época do ano que é novembro, né? Então, ele abriu... Ele sempre foi o primeiro festival do ano no estado de teatro. Sim. Na nossa vez, foi para julho. Por quê? Eu me recordo da cidade uma vez cheia de ônibus, hein? Sim, sim. Porque nós mudamos para... Seria em abril. Só que como eu estava começando uma administração nova, era pouco tempo para organizar. Nós começamos a organizar em janeiro. Para nós, que a gente nunca tinha feito, hoje é diferente. Mas para mim, 3 meses não dava. Eu sou meio cri-cri com as coisas, assim, Sim, qualidade. gosto de coisa bem organizada. Eu gosto de coisa bem organizada. Me chamou para fazer... É pouco tempo, né? 1 mês antes. Não vou fazer. Coisa assim em cima da perna, não gosto. Semana que vem vamos fazer... Não. Não dá. E aí, propusemos, sempre com a Maritza Rossi junto, né? De fazer em junho. Só que aí veio a enchente. E 2017 foi... de 17. De 17. E 2017 foi uma baita enchente. Daquelas grandes. Em 17? 17. Claro, foi a segunda maior. Foi. Foi igual a de 14, né? É. E Aí adiamos para julho. Pensando, vamos pegar a ideia das férias de julho. Sim. Uma parte ali achou que não era bom, ninguém vai ir, não sei o quê, o pessoal só vai se tem ônibus escolar. Não, vamos bancar. Eu falei para bancar e deu certo. Fizemos em julho. Então ele é no final de julho ali, tipo, pelo dia 25, mais ou menos. Teve um ano que deu bem no meu aniversário ali, inclusive. Período de férias ali. Legal, né? E aí essa data se mantém até agora. O ano passado, porque aí teve 17, 18 e 19, em julho. Sim. 20 e 21, pandemia. E aí 22, já com a atual administração, de novo em julho. E agora vocês vão fazer de novo? Eu só participei da organização em 17 e 18.
19 eu já não estava mais e esse ano não participei. Hoje eu não participo mais. Nem como ator, esse não. ano Não, vai participar. E aí tu volta para ele Isso. Aí o que aconteceu? O FIT de 17, em julho, eu vim de Ivoti só para participar da organização. Eu fiquei 2 meses, eu fui lá em maio, fiquei em maio, junho, e eu pedi, eu queria uma folga, a gente tem folga, claro, né? Eu só não quero, eu faço plantão quando for, menos nos dias do FIT, eu anunciei antes. Aí beleza, não, pode ir, vai lá. E eu fiquei todo o fim de semana aqui em Itaqui, sexta, sábado, domingo, na organização do FIT, de 17. Aí em 18, aí eu já tinha voltado para cá, em julho, né? E aí já estava organizando Aí já organizei o FIT aqui. Aí já foi muito mais fácil, né? Sim, porque aí, na verdade, a gente nunca parou. 17, terminou em julho, nós começamos a organizar o D18. Nunca parou. E o D18 foi... Em 2017 teve 9 peças. Em 2018 teve 18 peças. Com o mesmo orçamento. Boa. Com o mesmo dinheiro. 2019 teve, 2020 já não teve mais. Não teve pela pandemia. Sim. E 21 também não pela pandemia. E voltou esse ano agora? Voltou em 2022. E foi bom o D22? Foi muito bom. Foi muito bom. A primeira do atual governo. Eu sei que é mais difícil fazer a primeira vez, né? Que foi o nosso caso. E eu fiz como voluntário, deixando claro. Não tinha nenhum cargo em governo, nunca participei do governo. Sim, esse governo agora fez o FIT, né? E fez também a Feira do Livro, que era outra coisa que não... Isso. E aí tu volta para a Liberdade, Eduardo? Deixa eu ver. Tá, daí eu fiquei 18... Isso. 18 não trabalhei como jornalista. 19 voltei para a Rádio Liberdade. Aí já com esse rapaz que está lá com o Roberto Goulart. Entrei porque abriu a vaga do Juliano Cabral. Juliano Cabral foi para Cruzeiro, aí abriu a vaga e me chamaram, né? Na verdade, teve uma pessoa que veio falar, disse, tu voltaria, assim, veio sondar, né? Tu voltaria? Eu digo, claro. Gosto daí. E não estou trabalhando, óbvio que eu voltaria. Sim. Eu quis voltar em 17, ele que não quis. Sim. Aí voltei e fiquei ali 19, 20 e 21. Faz o Jornal da Manhã. Aí era o Bom Dia Cidade. Bom dia. Aí era o Roberto e eu apresentando. Aí sempre eu acho que era o mesmo estilo, assim, enfim. Só que aí que tá. Aí a grande vantagem ali, que aí é um mérito que eu digo do Roberto, que foi criar a página da rádio. Tu cobriu essa última eleição? Cobrimos. Tá daqui? Sim, cobrimos. Tava ali, né? Tava ainda ali, 2020. Que foi com pandemia e tudo, né? Sim. Daí eu fazia o jornalismo ali de manhã e fazia a página da rádio. Quem começou foi o Roberto e o Juliano Cabral. Quando eu cheguei ali, a página estava em segundo lugar. Acho que uns 5, 6 meses depois ficou em primeiro. E nunca mais saiu depois. Eu cheguei em novembro de 19, e em junho de 20, 7 meses, né? 8. A página é aquela que anuncia aquelas... Sim, no Face. Ali em junho passou, ficou em primeiro lugar. Era o Itaqui na Rede e aí nós passamos. O Juliano Cabral, daqui agora é assessor... Está na prefeitura fazendo um excelente trabalho. Rico, cara, conheci ele no carnaval, um rico de um cara. Excelente. Eu fui em 2011, minha primeira vez na Liberdade, eu fazia um programa, fazia o de manhã com o Marney, que eu fazia reportagem. Aí uma vez eu pedi, eu queria um programa, né? E aí ele me deu um horário de manhã sábado, que era o Papo Jovem, que era de debates, tipo sala de redação, né? Sim. Nem 1% da qualidade, claro. E lá o Juliano participou, o Cabral. Eu dei a chance. Ele é formado em São Borja também? Se formou. Quando eu saí, ele entrou na faculdade. Tem a entrevista com o prefeito, ele que nós tratamos com ele direto. Até deu um problema que ele tirou férias bem no dia e o Bruno marcou. E o Bruno ligou direto pro prefeito e marcou. Sim. Aí eu liguei ele, o cara te pulou lá. Aí ele, não, já falei com ele, o que eu marquei tá marcado. O Juliano é excelente profissional e não teria a melhor escolha para a assessoria de imprensa da prefeitura. Deu uma credencial como imprensa, né? Foi muito atencioso comigo ali. Tanto profissional quanto pessoa. E que bom que ele está tendo reconhecimento e oportunidades. Merece. Tomara que fique ali muitos anos. Nessa tua volta para a Liberdade é meio de 18, né? Não, fim de 19. Fim de 19. A eleição é 20. Fim de 20, né? 20. Qual foi aquele teu problema com o Jairo? Ocorreu? Motivo que época foi? Foi julho de 2020. Julho de 2020? Julho. Quase véspera da eleição, assim? Foi outubro, né? Já tinha pandemia. 3 meses antes. Ah, tá. Tu pode contar o episódio para nós? Eu não posso falar porque esse assunto está na justiça. Tá.
Tudo que eu falar vai ser usado contra mim, literalmente. Tá melhor não falar. Desculpe. Não, eu não sabia. Eu gosto de falar, mas infelizmente eu não posso. Eu tô louco para falar dessa assunto, mas não posso falar. Viu outro detalhe, que já que a gente pulou, outra coisa que eu queria te perguntar, que eu te perguntei fora do ar, né? Na pandemia lá tu faz aquela live entre livros. Né? Isso. Então, eu hoje, depois daquela minha virada lá em 2016, eu acho que assim, tem 3 setores que são os que eu gosto. Jornalismo, comunicação, né? Cultura e universidade. Sim. Porque um complementa o outro. Né? Tudo junto. E né? esses 3 setores, eu acho que o que eu mais gosto, eles têm o conhecimento e a criatividade. A busca pelo conhecimento e desenvolver a criatividade. E dentro disso surgiu essa ideia do Lives Entre Livros. Eu gosto muito de ler, gosto de clássicos da literatura. Luiz Fernando Manassi, que é de Quaraí, jornalista, se formou em jornalismo comigo, depois se formou em letras, é professor também, da escola pública, me convidou para falarmos de clássicos da literatura na internet. Porque estava muito em voga as lives, né? Continuam, mas ali meio que enjoou, né? Foi o auge. Vamos falar de livros na internet? Vamos. Começamos no Instagram, assim, bem precário. Ligava ali e ficava falando e tal. E aí, clássicos, assim, começamos com o George Orwell, A Revolução dos Bichos, e o 1984, no Instagram. Aí lá na quarta, uma vez por mês. Na terceira ou quarta live, ele conseguiu um convidado, o professor Nicote, que é professor aposentado da URGS, especialista em literatura russa. Deve ser o maior do Brasil, acho. Do Estado, com certeza. Acho que do Brasil ele é o maior. E ele... Para falarmos de Crime e Castigo, do Dostoiévski. E aí foi crescendo, criei no YouTube, fizemos no Facebook, aí passamos no Facebook. Sim. Não, agora vamos ter que... Né? Facebook dá mais audiência. Passamos no Facebook, depois para o YouTube. Hoje tem tudo no YouTube. Lives entre livros. 1 ano e meio ali de lives. Eu olhei um pedaço aquela... Eu olhei quase toda do Juremir. Ah, do Juremir. Aí conseguimos o Juremir Machado da Silva, que ainda estava no Correio do Povo. Cara fantástico, eu sou muito fã do Juremir. Já conheci ele pessoalmente. Ele é bom. Ele veio aqui, tá aqui, inclusive eu conheci ele quando ele veio aqui, depois em Porto Alegre. E aí falamos na época do Mário Vargas Llosa. 2 livros tratando das ditaduras na América Latina. Então é um projeto que a gente falava de clássicos da literatura, tentando aproveitar a linguagem jornalística, fazer o que o Lauro Quadros falava lá atrás. Sim. Transformar o complexo no simples. Sim. Tentar incentivar o hábito da leitura através da linguagem jornalística, tratando de clássicos. Mas o que tu gosta de ler? Gabriel Garcia Marques, Saramago, Machado de Assis, Érico Veríssimo. Tu gosta dos clássicos? Dos clássicos. Gosto de livros de jornalismo, livros de história, livros de política, livros de filosofia. Eu tenho um gosto bem variado, mas citando esses... Nas lives tem, não é o daquele cara do Correio do Povo... O do Juremir? Não, o outro. O Sérgio Gonzaga? É sobre o Tempo e o Vento. O Tempo e o Vento. Essa é fantástica. Érico Veríssimo, né? Isso. Cara, ele fala 1 hora sem parar voando. Se tu não... É um professor da URGS, Sérgio Gonzaga, um dos maiores intelectuais do Estado. Bem e um cara fantástico, que nem o Juremir. O que ele tem de inteligente tem de humilde. E falou do Tempo e o Vento, assim. Eu já tinha lido toda a saga. Tu leu tudo? Eu li todos, são 7 volumes. E o... Cara, e aí ele falando, eu tinha pensado um monte de perguntas, ele respondeu todas as perguntas que eu tinha. Todas. Porque é bem extenso, deve ser 3.000 páginas. 3.000 páginas. E o cara lembrar de tudo ali pra falar, né? Cara, e a inteligência dele, as conexões que ele fazia, foi muito bom, né? Então, esse projeto, para mim, a gente conseguiu... Entrevistamos a Cláudia Laitano, da Zero Hora, direto a Nova York. Que ela mora em Nova York faz uns anos, né? E na hora eu não percebi na live. Depois que me dei quando ela mora lá, ela foi fazer um mestrado e não volta mais. Ela falou que não volta mais. Foi sobre Machado de Assis, esse da Cláudia Laitano. Aí tem uma coluna, né? Tem a coluna Zero Hora. Dona, acho que é. E ela... Aí teve com o Leandro Fleck, também sobre o Veríssimo. Foi o Olhar e os Livros do Campo. Ele gosta muito dos Olhar e os Livros do Campo, né? E teve algumas lives que era uma conexão, uma relação de literatura e teatro. Sim. Então teve 3. Teve o Alta Compadecida, que é outro que eu adoro, esse filme, livro e tudo. Vai ter a segunda, né? Sim. Com o Kleber Lorenzoni, que é um ator que vem aqui no FIT, de Cruz Alta. Sim. Aí teve Shakespeare, A Tempestade, com o Pablo Damián, que é de Santiago, que é dessa, que está falando de Santiago. Pablo Damián é um que é formado em teatro e tudo. E teve
O Nelson Rodrigues, que é outro que eu gosto bastante, O Vestido é Noiva. Baita livro. Com o Jonathan Rosa, que é professor de teatro na UFSM. Então, são conexões. Essas 3 lives foi a ideia de fazer a interface teatro e literatura. Sim, legal. Cultura e o... Tu tem outro projeto musical, né? Como é que é o... Eu tive o Cine Rock, que foi feito... Não sei se é esse que tu estava... Não tem sobre música? Nós fizemos... Então, lá, teve a Musicultura, né? Sim. Lá em 2013, era a Marta Luzia, que era responsável pela cultura ali no... Tu não fez tipo um... Chega confundindo do... Eu não esqueci qual Tá, eu fiz uma banda Jovem Guarda, não sei se é isso. Esse da Jovem Guarda, tá. Esse aí foi 2013, Sim. na época do Luciano Santos, que ele estava na Secretaria de Cultura, e aí ele fez a Semana de Cultura do município, que eu acho que foi a última vez que teve esse evento, que é bem legal também. Sim. Onde tá morando o Luciano? Tá em Joinville. Joinville. E aí ele queria... Foi bem essa do Jovem Guarda aí, essa banda, foi bem na época da peça do Jô Soares. Sim. Ao mesmo tempo eu estava ensaiando a peça do Jô Soares e ensaiando a banda. Aí nessa banda, eu tinha um sonho de criar uma banda de Jovem Guarda. Tu gosta do ritmo? Adoro Jovem Guarda. É? Quando eu era criança, eu assistia o programa da Hebe. Roberto Carlos, Erasmo, Eduardo Araújo, sim, Valdirene, Renato Seus Blue Caps, Golden Boys. E a Hebe fazia um especial de final de ano com o Jovem Guarda. Que esses dias eu achei no YouTube, inclusive, 94, acho que é. Eu adorava aquilo ali. Minha mãe gostava, por isso que eu me lembro. Não, 95, quando deu 30 anos do Jovem Guarda. Que loucura. Lançaram um CD na época. Isso eu não me lembro. E eu assistia muita televisão, né? E aí um dia eu quero ter uma banda Jovem Guarda. Eu tive essa primeira banda Histeria, que era punk rock, eu queria mostrar as minhas composições. Extremamente vaidoso. Queria mostrar as minhas letras. Mas eu tinha esse sonho da Jovem Guarda aí, de fazer. E aí o Luciano falou assim, cara, me consegue uma banda aí pra tocar. Pediu assim. E eu contatei algumas, não rolou, era um momento que às vezes fica meio parado, não tem show, né? Então tu para. Sim. E aí assim, eu não consegui. E ele assim, por que tu não monta uma banda? Porque ele sabia que eu tinha banda. Por que tu não monta uma banda? Fazia quase 10 anos que eu não cantava, não ensaiava. E eu falei, olha, eu tinha uma ideia de tributo. Pode ser? Pode, faz aí um tributo. Aí eu tava em dúvida entre Legião Urbana e tinha essa do Jovem Guarda. Aí fizemos da Jovem Guarda. Tava o Mário Brandes, tava o Marcos Serres, tinha a Thalita, que morava aqui, a Ellen Fly. Fizemos, não sei se tinha mais, o Rodrigo Gabriel. Ensaiamos um mês e tocamos no Porto na Semana do Município, só na Semana da Cultura. Só Jovem Guarda. O Bom, Eu Sou Terrível, Gatinha Manhosa, a Thalita cantava Gatinha Manhosa. Thalita, filha da professora? A Thalita, ela veio do Piauí pra cá. Eu sei quem. Sabe, né? E cantava muito, ela tinha uma voz muito bonita. Ensaiamos ali, e a gente tocou vestido com roupa de Jovem Guarda. A caráter. Foi muito bom, cara, no Porto. Calça boca descida. Isso. E aí fizemos esse show, depois fizemos mais 2 apresentações. O nome da banda era Ultrassônicos. Que, se eu não me engano, foi o Juliano Cabral que deu a ideia. Baita nome, né? E aí eu matei essa minha vontade de ter uma banda Jovem Guarda. Até hoje tem gente que me pergunta, quando é que vai voltar com essa banda aí? Fazer outro. Na verdade, eu ia voltar, e aí bem na pandemia, estava acertado com outras pessoas, outros músicos que ia colocar, mas ainda não rolou. Vou te fazer uma pergunta bem... Agora, na tua volta para Unipampa, em São Borja, reencontrou teus professores lá? Alguns. Foi uma emoção extraordinária. Eu quase chorei. Quase chorei. Não somente chorar, mas ali eu quase chorei. Capaz. Porque assim, eu sou da segunda turma e era do movimento estudantil. Então, tudo que a gente pedia, agora tem. Sabe? Legal. Então, a gente vê que estava certo o que a gente falava. E como é que está sendo um mestrado para ti? Tá ótimo. Assim, quando eu saí de São Borja, tinha um prédio da Unipampa. Hoje tem 2 quarteirões, tem uns 7 prédios. Ela é maior que aqui? É que é difícil ter... Porque é que aqui é tudo num quarteirão, né? Lá são 2. Tá. Que eles chamam de 2 campos. Na verdade, é um campus. Não tinha direito quando tu estudava, né? Agora não tinha. Foi bem depois. Saí em 2010. Quando eu saí, era jornalismo. Quando eu entrei, jornalismo, publicidade e propaganda, serviço social. E agora? Aí, agora, cara, eu tenho 9, 7 cursos. Depois vem ciência política e relações públicas. Sim. Aí direito, ciências humanas. Só isso aí. 7. Desce bastante gente da capital para cá, então. Muita gente. De todo. Eu tenho uma colega no mestrado do Pará. No ano passado tive um colega de São Tomé, argentino. Então, assim... Tem argentino estudando na Unipampa ali? Tem. Pouco. Mas tem. Mas tem. Não, porque eu vi hoje estava o prefeito no programa do Bruno, né? Sim.
e ele comentou com o ministro que teve em Uruguaiana essa semana, que havia necessidade de ou colocar a barca para funcionar em horários, porque o pessoal de Alvear e La Cruz tem ideia de estudar na Unipampa. Sim, sim, sim. Sim, e tem ingressos, tem até divulgação que é feita direcionada, que fazem em espanhol, inclusive, nas redes sociais, direcionada para eles. Eu contatei alguns da Argentina agora, quando abriu, para graduação ali, né, jornalismo, etc., para virem também, no caso São Borja, mas para cá também. E, infelizmente, não pegou, mas eu acho que eles ainda não sei lá, teriam que vir aqui para ver, eu acho. Essa ideia ainda, né? Eu acho que eles têm que vir aqui para ver, porque tu falar que tem um baita laboratório é uma coisa, tu vê outra. Sim. Ainda mais Alvear, que é uma cidade pequena, né? A Unipampa, o estúdio de TV, estúdio de rádio, são fantásticos. O Bruno fez um comentário, não sei se tu não escutou essa parte, que o Bruno pediu até para um rapaz que sempre escuta ele aí na... Para cruzar a quinta aqui. Não. Se somando Alvear e La Cruz, não se daria a população de Libres. De Libres. Não, é impossível, Libres é muito grande. Eu acho que conhecendo as duas cidades, acho que não. Eu conheço La Cruz e conheço Alvear. E conheço Libres, né? Sim. Eu acho que não daria. Começa a dar lá para dentro de Libres, tu tá apavoro. Não, eu conheço bem Libres. Talvez então. Libres seja, posso estar falando bobagem, a segunda ou terceira maior cidade de Correntes, eu acho, da província. Tá, mas enfim, né, não vamos... Sim, então assim, tá sendo muito bom. O que aconteceu? Eu tinha, das metas, né? Eu queria ser jornalista, começar a trabalhar aqui, trabalhar fora, voltar para a universidade, complementar minha formação e ser professor. Em 2019, eu voltei para a universidade. Passei no processo seletivo aqui em Itaqui, no campus Unipampa, campus Itaqui, o curso de Desenvolvimento Regional e Territorial, que eu terminei em 2021. O meu trabalho foi sobre o FIT. É mestrado? É especialização. Uma pós. Fiz uma pesquisa sobre o FIT, porque eu entendo que cultura é desenvolvimento. Desenvolvimento não é só econômico. Sim, tem que ter o econômico, claro, mas tem que ser um desenvolvimento humano, né? Cultura, eu entendo que é desenvolvimento. Fui aprovado em setembro de 21. Em dezembro fiz o processo seletivo para o mestrado, passei, comecei em abril de 22. E a minha previsão, estou no terceiro semestre, que é o penúltimo. Minha previsão de de conclusão do curso é para março do ano que vem. E aí eu voltei para a universidade, fiz uma especialização, estou fazendo mestrado, depois tudo na Unipampa. Sim. Em São Borja e Itaqui. E depois quero fazer o doutorado na UFSM, porque não tem na minha área. Doutorado não tem da Unipampa? Tem, mas não na minha área. Tem Uruguaiana de Bioquímica e Bagé tem algum também. Uruguaiana tem doutorado. Mas não, de comunicação não tem ainda. Ou ciências sociais, se fosse. Então, mestrado agora tu termina esse ano? Ano que vem. Comecinho do ano que vem. Eu estou no penúltimo semestre. Mas assim, ele já está 80% encaminhado. Tenho poucas aulas, já estou escrevendo a dissertação, produzi o podcast, o Itaqui em Cena, que era um requisito do mestrado, que era produzir gerar um produto de comunicação. Esse ano eu ganhei uma bolsa trabalho, entrei numa seleção para fazer redes sociais numa pró-reitoria da Unipampa. A universidade ela tem a reitoria e as pró-reitorias, né? Que assessoram o reitor. Aí tem a PROP, que é a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação. Fiz o processo seletivo, passei, e hoje eu faço as redes sociais da PROP. Então, comecei agora em março. É um trabalho remunerado. Que legal. A partir que tu fizer o mestrado, agora tu já pode ir para outra meta, que é dar aula ali. Isso. Né? Então, na verdade, isso pode acontecer esse ano. Ah, sim. No começo do ano, eu fiz 2 processos seletivos. Esse da Bolsa da PROP, que eu passei, e fiz um para professor de Relações Públicas em São Borja, na Unipampa. Que abriu, eu pensei assim, não vou fazer porque eu não vou conseguir. É que é professor substituto. Ah, sim. Aí pode estar então, terminando. Que não é o estabilizado, tem um tempo e depois acabou. Contrato, sim. Eu tive professor substituto na Unipampa. Teve. Sim. Salário bem menor também. Não é aquele salário que eles merecem ganhar, que estudam muito. Até porque os professores ali têm tudo doutorado, né? Eu nem mestrado tenho ainda. Aqui alguns têm pós-doutorado. Pós-doutorado, exato. Aí eles abrem, assim, porque falta professor, vai embora. Enfim. Tu tá na lista lá, então? Eu fiz não saiu o resultado final e, conforme for, tem uma vaga. Só que aí, quando tem mais demandas, eles chamam os outros da lista. Sim. Então, quem sabe esse ano eu já posso começar. Quem sabe? Não, é o que eu quero ser professor estabilizado, que é o professor titular. Claro.
Claro. Esse seria o substituto. Sim. O substituto é bem uma ideia do reserva. Mas já aprende toda a vida. Já fica aprendendo. Que aí é o curso de Relações Públicas, que é noturno, né? Então ficaria bom porque eu poderia ir lá, dar aula e voltar. Não precisaria nem morar lá. Sim. Tu quer acrescentar alguma? Não, eu para mim tô... Nós queríamos te agradecer muito pelo tempo aí, pela disponibilidade e contar a tua história é uma história rica eu acho que um conteúdo bem interessante. Foi uma baita história, foi uma baita conversa e a gente queria te agradecer aí, quem sabe quando terminar o mestrado aí tu volta aí, vamos fazer sobre outra coisa aí, sobre o mestrado, quem sabe? Sim. Muito obrigado pelo convite, tá? Estou acompanhando o trabalho de vocês, já assisti vários episódios. Volto a parabenizar pela iniciativa e desejar sucesso para vocês aí, que vocês possam continuar e mantendo essa qualidade do programa. Gostei muito de participar aqui do programa. Muito obrigado. Também agradecer aos nossos apoiadores aqui, só o recadinho final, né, da Alessandro Empréstimos. O Preto mandou ali no grupo do Brasil o textinho aí, só para dar uma reforçada mesmo. Ah, tá. Mas pode ir, né, tá, é o Alessandro Empréstimos, a Mecatron, a Vicência Cervejaria, o Ike Fome, o Grupo Brasileiro, a Eletrosul Energia Solar, o Artesanal Burger e o Execute Studio. Espero que eu vou só ler o recadinho que tem aqui do nosso apoiador aqui do Brasileiro. Do Duda. O Brasileiro Executivo, né? Almoço executivo de segunda a sábado. Várias opções de pratos com a mesma qualidade do Grupo Brasileiro, né? E tem uma promoção aqui rolando, ó. Para quem ainda não se inscreveu no canal do TaquiCast ali no YouTube, né? Se inscrever no canal do YouTube, não perde, porque agora em breve, né? Eu falei que essa era a novidade, né? Vai ter o cupom Brasileiro mais Ecfome para todo mundo que tiver inscrito no canal lá. Chega lá e mostra lá pro Duda lá e vai ter um cupom de desconto de 10%. No próximo episódio nós vamos lançar essa promoção aí. Porque eu ia, até complementando o final do programa, eu ia pedir, nós estamos com uma visualização lá em cima do nosso podcast, mas as inscrições, elas recém bateram nos 270, e isso aí, para a continuidade do nosso programa, é interessante que as pessoas apertem o sininho ali, né, meu? Então, pessoal que assiste no YouTube aí, vão se inscrever no nosso canal. Para nós é até para dar continuidade no nosso projeto, né? Era isso aí que eu queria falar. Tá, então agradecer a todos. Obrigado aí, Gessé, também. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Toco. E era isso. Muito obrigado a todos pela audiência. Como tu falou, né? Se inscrever no canal, dar o like e ativar o sininho lá na notificação.